Bom dia, boa tarde, boa noite, juventude da Paróquia Divino Espírito Santo, da Diocese de Dourados e de onde você nos assiste. É com imensa alegria que nós iniciamos mais um episódio do Tijolo por Tijolo Podcast. Podcast onde a cada episódio a gente tenta colocar mais um tijolinho na construção da vida espiritual da juventude. Eu sou o Iago. Fala, Juventude Católica, como que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio desse podcast maravilhoso, mais um tijolo sendo acrescentado aí para a vida espiritual de vocês, para o crescimento espiritual de vocês. Eu sou o Igor e antes que a gente comece o nosso episódio, já gostaria de fazer, a nossa propaganda dos nossos parceiros, de um dos nossos parceiros. Vocês que já nos acompanham aí há um tempo, sabem que desde o começo da nossa trajetória aí, nós temos um parceiro, a Veste Kiri, que é uma loja de camisetas, da moda católica. Eles são uma loja totalmente online e eles têm um catálogo enorme de camisetas, nessa moda católica, referente a santos. É uma estampa mais linda que outra. Inclusive, hoje eu estou usando aqui do Sagrado Coração de Jesus, da linha de Sagrados Corações, tem o Sagrado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Castíssimo Coração de São José. Então eu te convido a dar lá uma olhada, vestekiri.com, e seguir eles no Instagram também, vestekiri. Então, eles entregam para todo o Brasil e os nossos ouvintes têm um cupom de desconto. Então você que nos acompanha e nos assiste pode estar usando o cupom de desconto Tijolo10 e você vai ter 10% de desconto na sua compra. Então dá uma olhada lá que vocês não vão se arrepender. E em breve tem uma novidade no site também, né? Verdade. Fiquem ligados aí nas redes sociais que vai ter uma novidade do Tijolo no site lá. Isso aí. E hoje estamos aqui com um convidado sensacional. Há muito tempo queríamos gravar com ele, acompanhando aí pelas redes sociais. E estamos aqui com o Paraíba. É isso aí. Seja bem-vindo ao podcast. Obrigado por nos receber aqui. Estamos no escritório dele, na casa dele. Na Casa Dourados. Obrigado, gente, mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui. Vai ser muito prazeroso. Tenho certeza que vai ser muito prazerosa essa nossa conversa de hoje. Queremos aprender muito. Por sinal, hoje é o primeiro contato. Bom, pelo menos não sei se o Iago já conversou com você antes. Hoje é meu primeiro contato com você, Então, verdade. Vamos estar conhecendo o Paraíba. Eu conversei, algumas mensagens a gente trocou, pouco. Mas também vamos estar conhecendo. Eu acompanhei o podcast que ele tinha antes, Eu escutei alguns, Escutei um pouco da história que a gente estava comentando no off aqui. Uma parte você contou no podcast com o Rafa lá. Mas não conhecemos ainda a história dele. Vamos conhecer e com certeza vai nos edificar em primeiro lugar e edificar a vocês que nos escutam. E para iniciar, acho que nada mais justo do que conhecer um pouquinho da sua história ali no início, Como você chegou aqui em Dourados, como é que foi esse primeiro contato com Deus, se sempre existiu, se teve um ponto de inflexão. Bom, meu nome é Carlos Henrique da Costa Júnior. Vou dar identidade para mim mesmo, porque todo mundo me conhece como Paraíba. Eu tenho 28 anos, 27 na verdade, faço 28 agora em junho. Eu nasci em Minas. Nasci em Minas, morei 11 anos lá em Minas Gerais e nasci num berço católico, Minha mãe sempre muito católica, meus pais frequentavam o SCC, eram coordenadores do SCC da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que era a paróquia que nós frequentávamos lá em Juiz de Fora. E aí em 2009 veio o baque, Nós vivemos a nossa infância todinha ali junto da nossa família, Família, quando eu digo parentes, Tios, primos, era todo ali de Minas. Você é filho único? Não, eu tenho minha irmã. Tem irmã. E aí em 2009 veio o baque. Meu pai transferido do nada pro Tocantins. Ave Maria. 2 dias de viagem. Meu pai tinha uma Maré na época, lembra? Maré, Nossa Senhora. carrão. Nós chegamos inclusive no Tocantins de guincho. Ave. Parou na estrada. Nós tivemos ali presenças que eu posso dizer que foram anjos mesmo na nossa vida. Lembro até hoje. Na nossa mudança pro Tocantins, quando a gente chegou em Brasília, o carro do meu pai parou de funcionar. Ele parou de funcionar num posto de gasolina, que era uma quadra, meia quadra era um posto e o restante da quadra era um terreno baldio, mas que estava baixo, dava para ver, quem estava lá do outro lado. Esse é um rapaz desse terreno, veio no carro do meu pai, ajudou, jogou água e não sei o que mais, e eu sempre ajudando meu pai no banco do passageiro,
E aí eu lembro que minha mãe cutucou meu pai e falou assim, amor, você não vai dar nenhum dinheiro pro rapaz? O carro tava parado e o cara fez o carro funcionar e você não vai dar nenhum dinheiro. E ele me deu pra eu ir atrás do rapaz. Eu lembro até hoje, um moreno, cabelo caracolado, sabe? E aí o rapaz tinha recém virado o muro pro terreno baldio, cara. Quando eu viro, cadê o rapaz? Então eu posso dizer que a gente teve mãos de anjo na nossa viagem. Foi algo bem Sublime. Assim. sublime. E aí nós moramos no Tocantins 4 anos lá. Eu morei num lugar lá chamado Vila Militar. Era um lugar mais afastado, em Palmas, mas na Vila Militar. E por ser um lugar mais afastado, às vezes a missa ia até a gente também. A gente nem ia na missa na igreja. Às vezes tinha um salão lá de festas, eles preparavam um altar ali e ali a gente fazia a missa. Então, assim, eu cresci num berço católico. Mas foi sempre isso. Nunca nada tão a fundo, sabe? E o meu ponto mesmo de conversão de verdade, ele veio em 2016, que foi aqui em Dourados, né? Nós moramos 4 anos lá no Tocantins. E aí, desses 4 anos, veio a transferência para Dourados, Mato Grosso do Sul. E para cá nós viemos. Seu pai é militar? Meu pai é militar do Exército. Minha mãe, na época, professora. E aí, chegamos aqui. Eu odiava Dourados. Eu tinha um ódio por Dourados absurdo. Hoje eu não saio daqui por nada. Quantos anos você tinha quando chegou aqui? Eu tinha 15 anos. Você chegou adolescente, naquela fase toda. Eu tinha 15 anos, eu odiava a cidade. Eu não gostava. A gente chegou... Poxa, eu vim de uma cidade que eu tinha muitos amigos e era muito quente. Tocantins, Palmas era assim, surreal. A gente morava na beira da praia. Lá a gente fala praia. Existe o rio lá, né? Então é uma praia de água doce. Uhum. E aí a gente morava na beira do rio, da praia ali, e a gente não tinha agasalho. Eu cheguei em 2013 aqui, que foi o ano mais frio do Mato Grosso do Sul. Esse ano aí, tipo, congelou o vidro de carro, foi coisa de louco, assim. Foi isso. E eu lembro que teve uma quarta-feira que tava marcando muito frio, e aí nós descemos, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, pra feira da Cuiabá, que tinha na rua da Cuiabá aqui em Dourados, que tinha uns camelôs, e nós compramos tanta mantinha. Dormi os 4 na cama. Porque a gente não estava acostumado com isso. Lá em Minas fazia frio. Mas não era -2. -3. A gente se assustou muito. Então, e para ir para a escola, então, meu Deus do céu, foi um Deus nos acuda. E aí eu tive uma experiência com Deus aqui, né? Como eu disse, eu não gostava de Dourados por conta da escola. Sofri muito na escola. Na escola que eu recebi o apelido de Paraíba, inclusive. E aí, por não gostar da escola, eu comecei a procurar Deus, né? Fui no grupo de jovens da igreja, a gente frequentava Sagrado Coração. Na época, o padre Alexandre ainda estava aí, era o padre Alexandre e o padre Toninho. E aí eu comecei a frequentar a Juventude Missionária Colbiana, de São Maximiliano Maria Kolbe. E assim, era muito legal. Fiz muitas amizades, pessoas que têm contato até hoje. E aí foi o que eu estava te contando, né? Veio o convite de eu participar do Encheios. E ali eu tive um afastamento de Deus por falta de conhecimento, sabe? Eu comecei a participar do Encheios, e aí no retiro do Encheios eu tive a experiência com a RCC que me assustou muito, de começo. Porque, de fato, você não conhecer nada e do nada você vê alguém rezando por você, xaralabaraca, e eu, o que é isso, cara? Eu já tive um embate desse. Teve? Como foi? Foi justamente na RCC, na renovação mesmo. Na renovação. Eu já tinha um tempo de caminhada, sabia, né, da existência da RCC, né? A gente não vem desse carisma, né? O Decolores, o cursinho não tem esse carisma mesmo, né? Uhum. E aí eu falei, não, eu quero conhecer. Fui lá. Enfim, teve um corte instantâneo aqui, vocês vão perceber aí, né? O computador parou. Tava comentando sobre a minha experiência na RCC. E tive essa experiência, né, que o pessoal rezou por mim, me deram algumas confirmações. Eu tive esse choque com o carisma, igual o Paraíba vai comentar agora, que ele estava falando. E aí, foi muito louco, porque quando a gente foi para esse retiro do Encheios, na época, né, o Encheios que era junto com o pessoal de Cuiabá. Uhum. E aí, eu corro, né, desse repouso, porque eles falam que ia ter um repouso, eu corro desse repouso pro salão,
o servo do Encheios me encontra e me leva de volta para dentro da igreja. E antes dessa dinâmica que eles criam, né, de 3 pessoas, uma ajoelhar e 2 ficarem em pé, eu nunca vou me esquecer. Todos os servos se juntaram numa só pessoa para rezar por uma pessoa. E aquela mulher espatifou no chão e ela se mexia, ela se mexia, ela se mexia. Eu falei, Senhor amado, Pai de misericórdia. Que não venham em mim, né? Que não venham em mim, porque quem tá fazendo isso com ela é eles. E era ela mesmo, né? Alguma coisa ela fez para que aquilo tivesse acontecido. E aí, enfim, tive esse embate. Não me adaptei, não me familiarizei. Isso foi logo em 2013, quando cheguei. E aí eu peguei meu telefone no dia seguinte, liguei pra Dilma, falei, olha Dilma, chega, isso não é igreja católica, eu não sei o que é isso. Não sabia o que era RCC, eu era muito novo, muito novo. E fui viver a vida, continuei participando do grupo de jovens, mas fui viver a vida. Continuei na minha escola e tudo mais, e aí entrei pra faculdade. E aí no primeiro ano de faculdade, eu viajei com os meus pais para Foz e aí eu vi uma galera voltando de um ônibus com roupas iguais. Eu vi um rapaz e falei, meu Deus, esse menino vai fazer retiro de igreja, logo ele. Eu falei, não, alguma coisa, algo de certo não está errado. Ou algo de errado não está certo. Deus é misericordioso, né? E aí eu chamei minha mãe de Tchuca, eu falei assim, Tchuca, eu quero fazer um acampamento. Aí ela virou pra mim e ela falou assim, que isso, menino? Você morre de medo dessas coisas? A minha mãe falou isso. Não, eu quero fazer. E eu achava que era super fácil fazer o acampamento. Na época, o Padre Gregório era uma fila de espera absurda. Conseguir ficha era impossível. Eu criei um grupo com 8 pessoas, chamando os 8 para fazer o acampamento, achando que era... Que era só pegar uma ficha e... E acabou que dos 8, o único que conseguiu a ficha fui eu. O único. Eu consegui uma ficha com uma professora minha da faculdade. Olha só. Luzia Arnês, inclusive pregadora da RCC. Olha hoje. só. E aí fui para o acampamento no meio de 2016. E no acampamento eu fui o último a levantar do repouso. O padre teve que vir em mim. Lembro até hoje da cena, foi assim, foi especial. Para mim foi especial. Eu vivi um momento maravilhoso, ali eu senti minha conversão plena mesmo, sabe? Uma conversão verdadeira. Entendi que aquilo que eu tinha vivenciado lá no Encheios tinha sim a ver com a igreja católica, que era a igreja católica, que era a renovação carismática. E aí foi onde a minha caminhada ela de fato começa como um cristão de verdade. E não como aquele cristão de IBGE, né? Ou o crente 6 horas. 6 horas por mim, porque eu tô tranquilo. Antes era missa no domingo e... crente 6 horas. E aí, antes era missa no domingo só. E olhe lá com muita má vontade. E você tava na faculdade com quantos anos, mais ou menos? Eu tava na faculdade com 17 anos. 17, foi logo no início. Isso. O acampamento que você fez foi o FAC, ou juvenil? Não, eu fiz o juvenil. Fiz o 10º juvenil. Nossa, faz dia, hein? Faz dia. Vai dar 10 anos já, cara. 10 anos já. Vai dar 10 anos do meu acampamento. 10 anos da minha conversão verdadeira mesmo. E aí, ali eu descubro o meu ministério, ali eu descubro a minha vivência, ali eu descubro uma nova forma de viver, de enxergar a vida como cristão. Né? Porque, na época, o Sopro de Vida, que é o grupo, né, da Padre Pio, ele era uma extensão do acampamento juvenil. E aí eu lembro que até hoje uma amiga minha, uma conhecida, eu vou dizer, ela disse pra mim, eu falei pra ela, eu saí do acampamento, ela tinha feito 2 acampamentos antes de mim. E interessante aqui, hein? Vou abrir só um parênteses. Quando a gente vai fazer um acampamento, alguém sempre te liga pra te confirmar, né? Se você vai fazer um acampamento. Adivinha quem me ligou pra saber se eu ia fazer meu acampamento? A minha atual esposa. Olha só. Foi. Eu lembro Vocês até se conheceram hoje. no acampamento? Não, a gente se conhece depois, mas no grupo de jovens também. E aí, depois que eu fiz o meu acampamento, uma conhecida minha que tinha feito o acampamento, eu falei pra ela que eu tava super animado, que eu tava super feliz, não sei o que lá. E ela virou pra mim e falou, fica tranquilo, isso aí vai durar 6 meses só e vai passar. Tô aí, firme, tem 9 anos. Olha os 6 meses aí. Olha os 6 meses. Eu costumo ser meio... Cara, não me desafie. Não me desafie. Por exemplo,
quando nós viemos para cá em 2013, meus pais moraram 4 anos aqui. Então eu morei 4 anos com os meus pais. Quando deu 4 anos, meu pai foi transferido para Brasília. E ficou aquele impasse, se eu ia embora ou se eu ficava em Dourados. E se eu fosse ficar, eu ficaria morando sozinho. Só que como a gente mudou para Palmas uma vez e para cá, a gente sempre foi só a gente. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Então eu era muito apegado. E aí eu lembro que um dia eu tava me arrumando para sair, para encontrar a Luana, que na época era só uma conhecida, só uma paquera. Uma paquera. Eu lembro que eu tava me arrumando e meu pai chega na sala e diz para mim assim: "Você acha que você tem condições psicológicas para ficar?" Eu falei: "Moço, vamos alugar esse apartamento amanhã." E fiquei. Porque eu me senti eu tenho esse negócio de me sentir desafiado, sabe? Não, eu vou conseguir, eu vou. Oxi. Por que não? Por que tem tanta gente que é de carne e osso e consegue? E eu eu também não. sou carne e osso, por que eu não vou conseguir? Não, a limitação do outro, não, eu vou conseguir. Então, assim, e aí é isso, sabe? Então, ela me desafiou, ela falou, 6 meses, isso vai passar. E eu tô aí há quase 10 anos já depois do meu acampamento, vivendo muita coisa, vivenciando muita coisa nessa vida de fé. O Sopro de Vida, ele me ensinou muito. Depois do acampamento você continuou participando do grupo? Isso, daí. aí eu me retirei do grupo que eu participava da Sagrado Coração, porque quanto mais você conhece, mais você quer mergulhar em águas mais profundas. Né? E eu sempre busquei muito disso. Eu sempre fui um cara muito curioso, eu sempre fui um cara que ama ler, eu sempre fui um cara que gosta de ser criticado, de ser questionado, mas também gosto de questionar. Vocês veem, né? Eu posto isso, e isso não é segredo. Então, mas eu gosto de saber, para eu entrar no assunto, eu gosto de ler, e eu não me importo de virar para você e falar assim, cara, não sei sobre isso, mas eu quero muito saber. Você pode me ensinar? Por exemplo, eu tenho um certo problema com o consumismo, mas com consumismo com as coisas de Deus. Eu comprei semana passada um box que vem com um monte de curiosidade bíblica. Curiosidade que a gente não tem nem ideia. Inúmeras. Comecei a ler? Ainda não. Mas tá ali, eu já sei que eu tenho que ler. Entendeu? Separei, porque na verdade são várias enciclopédias, enfim. E assim, são coisas que eu gosto, porque eu acho que isso agrega tanto na nossa vida, sabe? Sim. Da gente saber, conversar. E outra, o meu ciclo de amizade, ele é esse. São pessoas de igreja. Entendeu? Então, se meu ciclo é esse, eu não vou trazer um assunto do mundo. Não, você junta com os amigos da igreja e vai falar o quê? De coisa da igreja. Exatamente. De coisa da vida. Exatamente. Então, o Sopro de Vida, ele me deu muito gás de buscar o novo, de buscar o mais profundo. Passado um tempo, eu fui chamado para fazer minha primeira pregação lá no Sopro de Vida, e aí eu conheço a minha esposa, né, que é a Luana. Eu fiz uma pregação sobre os 7 pecados capitais, baseada numa pregação do Frei Gilson na época. Eu copiei a pregação do Frei Gilson inteirinha. Já vi essa pregação, muito Pra boa. mim, de longe, a pregação converteu minha vida e o meu coração. Tem um livro dela, não tem? Na verdade... O professor Felipe aqui não transformou ela em um livro. Isso. É que, na verdade, o que acontece? O Frei, ele pega os ensinamentos de São João da Cruz e ele transforma isso numa pregação sobre os 7 pecados capitais. E aí os ensinamentos de São João da Cruz, ele vem de Cânticos, Noite Escura da Alma, é o livro Obras Completas. Eu acho que eu não tenho ele aqui, foi em casa. Mas é o livro Obras Completas de São João da Cruz, ele fala sobre isso, né? O Noite Escura da Alma, por exemplo, é um livro maravilhoso, porque São João da Cruz, ele é preso pelos próprios irmãos e ele fica numa cela de 1 metro por 1 metro, e ali ele escreve um dos livros mais lindos que eu já li, que chama Noite Escura da Alma. É uma coisa, assim, surreal. É uma sensibilidade, mas é uma leitura muito difícil. Você precisa estar muito aberto para poder entender a leitura de São João da Cruz. São meus 2 santos pilares da minha vida. São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila. Então, assim, são santos que apanharam. E eu apanhei muito na vida. Depois que principalmente que eu comecei a minha caminhada de fé, eu apanhei muito. E eu falei, cara, não à toa que eles me escolheram e que eu escolhi eles. Porque eu preciso tirar algo e porque eu preciso aprender. E aí eu preguei. E nessa pregação o Frei falava muito sobre São Padre Pio.
né? E aí a minha esposa, ela é devotíssima de São Padre Pio. No final, nossa, recebi até aplauso na pregação, nunca tinha visto isso. E aí ela veio me dar um abraço, ela falou, nossa, gostei muito dessa pregação, eu sou muito fã de São Padre Pio, né? Sou muito devota de São Padre Pio e tal. E aí eu lembro que eu falei pra ela, porque você não conhece a história de Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma das Nossas Senhoras que eu também tenho uma devoção muito grande. Acho muito linda a história dela com o índio, enfim. E ela falou, me manda depois no WhatsApp. Eu falei, mentira, nesse momento a gente, zero interesse, enfim. Foi totalmente na conversa, natural e tal. Uma colega, ela era do Ministério de Música, então, nada demais. Mandei o Nossa Senhora de Guadalupe pra ela e a gente começou a conversar sobre santos da igreja. Nada mais e tal. E aí a gente saiu uma vez depois do grupo, saímos outra vez, aí a gente ficou, começamos a namorar. Então, assustou, o pessoal, todo mundo assustou, porque ninguém imaginava, né? Enfim. E a Luana é 6 anos mais velha que eu. Ah, ela é mais velha. Ela é mais velha. Então, ela brinca, ela fala para as pessoas que ela me pegou para criar. Parece e é uma mulher assim. Também é 2 anos mais velha que eu. A minha namorada é 6 anos mais velha. Aí, tá vendo? Você vai sofrer com isso daqui a uns dias. Já ouviu bastante. Hoje já tá de boa. E aí, tipo, é uma mulher, cara, que eu não tenho o que dizer, sabe? É a mulher da minha vida mesmo. É uma mulher que me leva pra cima. É surreal. E aí eu fui chamado, depois dessa pregação, eu fui chamado para participar da coordenação do Sopro. E aí tinha rotatividade de pregação. Ali eu descobri o meu chamado mesmo, com relação ao ministério. A qual ministério eu precisava exercer na minha vida. Porque durante um tempo eu tive uma dúvida sobre a minha vocação. Eu tive. Eu participei de um luau chamado Luau do Israel uma vez, lá no sítio Maria de Jesus, lá dos campistas, que uma moça chegou em mim e falou assim, você vai ser sacerdote. Falei, glória a Deus. Só que era sacerdote do lar, entendeu? Você precisa ter muito discernimento quando você vai revelar alguma coisa para alguém, né? E mal sabia era que ela falou, e eu tenho certeza que ela queria que eu fosse padre. Mas na verdade esse era para ser o sacerdote do lar mesmo. Então ali eu descobri essa questão minha ministerial e comecei a ir para águas mais profundas. Morando sozinho, eu comecei a dividir apartamento com um rapaz, e esse rapaz é o João, uma grande pessoa, um grande rapaz, um amigo. O João não sabia fazer arroz, não sabia pagar um boleto, eu ajudei ele brinca, ele falava para todo mundo que eu era como um pai para ele. E o João me ensinou muita coisa com relação à vida de fé também, porque o João me apresentou a Colo de Deus. E ali, mais uma vez, a gente saía dos grupos das sextas-feiras e do Sopro e nós íamos para nossa casa para continuar rezando. E ali continuou, cara. Continuou a nossa vida. E aí aí vem uma quebra grande, que é quando o João vai embora. E aí ele me chamava de pai, enfim. Por mais que a gente era muito amigo, a idade era bem parecida, mas o João ter ido embora, pra mim foi um choque muito grande, um baque. Eu senti como se fosse um filho mesmo. E foi muito louco porque a irmã Mônica, que nos guiava, é uma irmã salvista, 2 dias depois que ele foi embora, ela só me mandou a mensagem, as 2 palavras: filho pródigo. Só isso. Ela não disse mais nada. O João foi embora. Lá ele ficou 1 ano e meio. Acho que 1 ano e meio mais ou menos. E ele voltou. E aí eu lembrei, na hora eu lembrei da mensagem. Então assim, depois disso eu e minha esposa, nós entramos para a Colo de Deus também. Nós tivemos a experiência de participar do processo do vocacional da Colo de Deus. Fomos em 2 Geração Atômica. É uma obra fantástica. A Colo de Deus. Tive curiosidade de participar. A gente quis ir 1 ano, mas ficou não na deu conversa. Inclusive tem vagas, eu acho ainda. Não sei, o André deve ver esse vídeo. Vocês procuram o André Colo de Deus lá no Instagram. Ele entrou junto comigo no processo, mas eu e a minha esposa acabamos saindo.
Hoje eles já são, não sei se é discípulos, enfim, mas eles receberam o sacramental da Colo e eles estão com uma caravana aqui de Dourados que vai para Gerações. Eles são daqui? São daqui. Uhum. Estão com uma caravana aqui de Dourados que vai sair para Geração esse ano. Enfim, e aí nós ficamos 1 ano e meio no processo formativo e aí nós saímos, né? Mas assim, aprendemos muito, tiramos muito disso. A pandemia ensinou muita coisa para muita Foi gente. nessa época, assim, da pandemia? Foi um pouco nessa época, sim. E ela ensinou muito disso para nós, né? Nessa época, por exemplo, eu fazia os terços da Providência todo dia, meio-dia. Os terços lotavam. Eu comecei o terço fazendo para 20 pessoas. Era 20 pessoas todo dia, assim, na live, na hora do almoço, meio-dia. 20 pessoas. Aí eu falava, amanhã a gente vai bater 30. De tijolinho para tijolinho. E aí, amanhã a gente vai bater 40. A gente chegava no nosso ápice a 160 pessoas, 180 pessoas. E as pessoas vibravam com aquelas conquistas, sabe? Não, amanhã a gente vai conseguir mais, a gente vai conseguir mais. Teve um dia que um convidado entrou e Ramon e Rafael já entraram na live. Que legal, Nossa, cara. foi um negócio assim, absurdo. Fiquei assustadíssimo. Mas assim, a vida, às vezes, ela vai tomando outros rumos que você desconhece. E por que eu comecei o Terço da Providência? Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tive um baque financeiro enorme, né? A gente teve que sair da casa que nós morávamos, nós fomos despejados da casa que nós morávamos. Do nada, minha empresa ficou devendo muito dinheiro e eu não tinha entendido o que tinha acontecido. E eu precisei começar de novo. Foi quando eu me afastei de internet, foi quando eu me afastei de tudo. Para entender onde eu estava, o que estava acontecendo. Não, eu preciso voltar para minha família, eu preciso voltar para minha casa, voltar os olhos para cá. E assumir o papel de homem, né? Que é isso que nós fomos chamados. E aí não foi fácil, gente, porque, por exemplo, a gente só tinha a Marina. Eu e a Luana, nós só tínhamos a Marina. Então, nós fomos morar com os meus pais. Coincidentemente, meus pais vieram de volta para Dourados na mesma época que tudo isso aconteceu. Providência, né? O boom, ele acontece em novembro. Nós conseguimos ficar na casa até dezembro. Meus pais chegam em Dourados no final de dezembro. E nós conseguimos morar com eles. É tanto que eu falo que tudo na nossa vida acontece por um propósito. Quando eu fui devolver as chaves para a imobiliária da casa, eu falei, eu vou passar lá na casa para ver se está tudo certo. Já tinha esvaziado a casa mesmo. E quando eu chego na casa, o teto da casa estava desabado. Desabado, no chão. Eu tenho as fotos, depois eu mostro para vocês. O teto da casa estava desabado. Então, no primeiro momento a gente se questiona, por que eu estou sendo despejado? Depois você agradece que você foi despejado. Porque tinha uma placa de gesso deste tamanho no berço da minha filha. Caramba, cara. O quarto era planejado, porque já era da casa, então o berço ficou lá. Então, assim, era um absurdo o que aconteceu naquela casa. Sabe? Caraca, velho. Primeiro você se questiona, mas depois você entende, você agradece. E aí eu morei com os meus pais, e aí foi quando começa esse processo do Terço da Providência. Então eu começo a rezar esse terço todo dia e tudo mais. E aí a gente entra para a Colo de Deus também nessa mesma época. E 1 ano depois, que foi sem ser nessa geração que teve agora, num passado, a gente sai, logo depois da geração atômica, a gente sai da comunidade. E é isso. Mas vocês chegaram a ser membros, assim, da comunidade? Você entra no vocacional e aí você faz parte como eu não sei bem dizer o nome, mas é um membro formativo, né? Você tem um período de formação e aí você recebe um formador. Né? Desculpa. Você recebe um formador, né? E esse formador ele vai te ajudar a te moldar dentro do carisma Colo de Deus, né? Existe que é trazer de volta para o seio da igreja aqueles que estavam afastados da fé. Esse é o carisma da Colo de Deus. E é algo que eu trago muito no meu coração, porque lá em Jeremias 33 vai dizer, 3:33 vai dizer, onde não se escutavam sons, onde eram ruínas, se ouvirão cânticos e júbilos do noivo e da noiva. Entendeu? Então, onde não tinha lugares inexplorados, é onde a voz vai chegar, né? E aí,
você recebe esse formador e ele fica com você durante um ano. E aí, durante esse ano, ele vai te moldar dentro do carisma, com livros, tarefas, atividades, formações, videoconferências e tudo mais, entendeu? E aí eu saio, não é o mesmo formador para mim e para minha esposa. Ah, é É uma separado. mulher para as mulheres e um homem para os homens, Ah, entendi. entendeu? E é separado. E aí é isso. Aí 1 ano e meio, mais ou menos, a gente sai. Existe uma troca de formador, pelo menos da minha parte existiu uma troca. Eu tive um formador que foi o Thiago primeiro e depois veio o Weller, que daí foi o meu último formador. E aí eu saí da comunidade. Mas sim, é uma comunidade maravilhosa, cara. A gente saiu por incompatibilidade mesmo, de pensamentos, de talvez vivência, sabe? Mas até hoje uma grande amiga nossa fala, não, vocês têm que voltar, porque o lugar de vocês é aqui. Só que Deus precisa falar. Aham. Não adianta eu voltar pela carne. Eu tomei muita decisão na minha vida só pela carne e eu me arrependo muito. Na verdade, eu não vou dizer que eu me arrependo, porque senão não teria me formado quem eu sou. Mas eu precisaria ter rezado mais. A irmã Mônica, que era minha diretora espiritual, ela me chamava de Pedro. Ela falava que eu era extremamente impulsivo. E assim, graças a Deus eu melhorei muito. Conhece um isso. Pedro também, brilhante. Eu melhorei muito isso, melhorei muito mesmo. Mas eu tomava muita decisão assim, no supetão, no ímpeto mesmo, né? Eu pulei uma grande etapa agora contando pra vocês, que depois do sopro de vida, a gente não queria mais viver só aquilo. A gente queria mais. E aí foi quando eu fundei o Getsemane, que era uma missão católica. A gente fundou ela... Vocês foram em Rio Brilhante já? Fomos. Com Luau? Foi, exatamente. Na frente da igreja? Exato, Eu exato. tava lá. Exatamente. Foi com a Marci. Isso, a Marci tá em Santa Catarina agora. Aham. Legal. Quem combinou na época com ela foi o William Lange. E aí, assim, quem acolheu nós na época foi o padre Crispim, que ainda estava aqui em Dourados. Hoje ele está na CNBB lá em Brasília. E aí o padre Rubens acolheu a gente logo depois. Mas era uma missão linda, cara. O Getsemane é um projeto do meu coração que não morreu. Assim como o Fornalha. Não morreu. Existem coisas na nossa vida que a gente sabe que tem um ponto final. Mas existem coisas na nossa vida que a gente sabe que existe um avivo. Tá só no pause. Só no pause, é um tempo de Deus. E vai voltar na hora que tiver que voltar. E o Getsemane, cara, toda vez que eu falo Getsemane, meu coração dá uma falhada. Ele bate errado. Porque foi um projeto maravilhoso que salvou a vida de muita gente. Sabe? Resgatou muita gente. E deu jus àquela passagem de Jeremias que eu falei pra vocês, sabe? Pessoas que estavam desacreditadas completamente encontraram dentro do Getsemane um acolhimento de família, de casa, de se sentir em casa. Porque o Getsemane, ele não era grupo de jovens na igreja. Ele era nas casas. A gente fazia um louvor sentado no chão, na sala, com violão, voz e acabou. A gente ficava 1, 2, 3 horas rezando sem parar. Mas de uma forma totalmente espontânea. Sem script nenhum. Não tinha um roteiro, um tema, uma organização. Tinha o Xandarai, tinha tudo. Mas não tinha o script. Do nada tinha um Xandarai, do nada um silêncio. Xandarai e silêncio de novo. E depois do nada uma partilha, depois do nada uma revelação. E aí do nada alguém acende a luz e acabou. Mas era sem script. Era sem nada, sabe? Era uma coisa extremamente movida pelo Espírito Santo. Foi um tempo de graça maravilhoso, assim, sabe? E o Getsemane, ele acabou por conta desse meu problema que acontece comigo. Querendo ou não, algumas pessoas me ajudaram no Getsemane, mas a cabeça do Getsemane era eu. E aí, com a minha saída, é difícil que o projeto continue. E aí eu saio do projeto, a gente tinha ido para Bom Jesus na época. Eu saio do projeto e ali eu me anulo completamente. Ali eu me fecho durante 2 anos dentro de casa, sem conversar com ninguém, sem querer papo com ninguém, com medo de sair na rua, porque eu sofri muitas ameaças, entendeu? Mas o meu telefone, ele é o mesmo até hoje. Ainda nas ameaças que eu sofri, ainda nos apertos que eu vivenciei, meu telefone, ele não mudou.
porque eu sou homem. Porque eu tenho hombridade, eu tenho responsabilidade, eu tenho família, então eu precisava disso, sabe? Então, aí o Getsemane acabou. Nesse sentido mesmo que isso tudo acontece. E é isso. Você enxerga, assim, que você falando essa questão de ser impossível, né? Tipo assim, provavelmente dizer sim pra tudo, né? Vamos não sei o que, bora, não sei o que, vamos pra cima. E não enxergar, às vezes, não rezar mais pra tomar a decisão, né? Você comentou. Você vê, assim, nesses sims, esse coração humano de ir mais pelo impulso, do momento, do que por realmente ser um chamado de Deus? Na verdade, não. Na Não verdade, que não era de Deus, mas talvez não era pra ser o momento. eu acho que eu sempre enxerguei isso como uma... Eu sempre gostei de tudo que envolve as coisas de Deus. Sabe? Sempre me animei muito. Vou mudar. Todo mundo gosta daquilo que vem das coisas de Deus. Mas nem todo mundo se anima. Eu sempre me animei. Então, alguém me chamava pra fazer algo, bora. Só que eu tenho esposa, cara. Eu tenho filho. Não é assim, bora. Calma lá, eu preciso ver com a minha esposa agora. Só que eu não era assim. Eu era esse cara, bora. E aí a minha esposa, ó. Volta aqui, filho. Você tá casado, tem filhos. E ela que me ensinou muito sobre isso, sabe? Ela é uma mulher maravilhosa, não tem o que dizer. Ela e a irmã puxaram muito a minha orelha porque, cara, era sim pra tudo. Sim pra tudo. Eu cheguei em momentos eu queria abrir 2 movimentos, ser ministro da Eucaristia. Pra quê? Sabe? E a minha vida, minha família, minha esposa, o meu homem, né? O meu ser homem dentro de casa. A figura masculina, paterna. Como que vai ficar? Sabe? Eu vou viver mais pra fora do que pra dentro. E minha igreja doméstica, como ela tá? Entendeu? Então, eu comecei a enxergar isso como um problema. E hoje eu sei falar não. Hoje eu sei falar não. Que é um exemplo muito, muito claro. Eu podia muito bem ter deixado marcado com você lá naquela primeira vez. Mas eu precisava entender, que nós marcamos 2 vezes, né? Eu precisava entender que lá não era o momento, porque eu não ia conseguir. Porque eu conversei com a minha esposa e falei, amor, será que dá pra gente? Não dá, porque nesse dia vai dar tudo. Então, beleza. Vamos deixar mais pra frente. E aí, graças a Deus, deu certo hoje. E vai ser muito mais frutuoso, tenho certeza, porque tem a benção da mulher também. Que ajuda, né? Mas eu me enxergo muito, eu tô nessa fase agora, assim. Eu tava no bora e agora eu tô entendendo que não é mais bora a qualquer hora. Eu tô casado faz 6 meses. O casamento ele ensina muito, cara. O casamento ele, poxa, depois que você casa, depois que você vira pai, você entende que a vida ela muda dos pés à cabeça. Não é mais só por você, não é mais você fazendo as coisas porque você tem vontade. É você deixar de fazer as coisas às vezes porque a outra pessoa não gosta. É você às vezes se anular e não por completo, sabe? Porque às vezes você precisa se anular, o outro precisa se anular para que vocês possam passar por um lugar. Entendeu? Às vezes alguém precisa abrir mão de algo, o outro precisa abrir mão de algo para que vocês possam passar por algum lugar ou por alguma dificuldade. E aí eu brinco até com a minha esposa, porque essa dificuldade financeira que veio para nossa vida, dá pra dar um corte rapidinho? Consegue rapidinho? Sim. Rapidinho, só pra... Pode falar. Ei, som? Vamos lá? Desculpa, gente. E aí, enfim, é isso, sabe? O casamento ele ensina muito a gente. E aí minha esposa, ela é Paulo. Eu sou Pedro. Então vocês já sabem, a situação lá em casa às vezes ela é um pouco crítica nesse sentido, mas assim, é sempre com muito diálogo, nunca com falta de respeito, sabe? Ela sabe o lugar dela em cima do burrinho, eu sei o meu lugar levando o burrinho. Mas às vezes ela questiona o caminho, entendeu? Então, é isso, sabe? É sempre você ter essa
essa visão para com o outro, né? Casamento é muito bom, é maravilhoso, maravilhoso, não tenho o que falar, cara. Você aprende, você se edifica todos os dias por conta da vida do outro, todos os dias. Eu quero depois, eu vou deixar para entrar mais para frente nesse assunto de falar sobre, né, sobre ser homem mesmo, assim. Eu queria trazer essa perspectiva num namoro, né? Porque é a realidade que eu vivo hoje, né? Hoje o Iago é casado, eu tô num namoro já de 3 anos, se encaminhando para um noivado. Então eu queria também trocar essa ideia com você e de entender tudo isso, porque para mim tem muitas coisas assim que são dificuldades e que no namoro reflete, né? Principalmente desse de se anular. Você às vezes deixar o seu eu de lado para compreender o do outro. É, eu tava lendo esses dias, quando a gente foi fazer o Getsemane, a gente ia fazer um retiro chamado Kenosis. Você já ouviu falar nessa palavra? Não. Kenosis significa o esvaziamento de si mesmo para que você possa se encher de Deus. Em algumas outras ocasiões, ela significa o descer de Deus, mas em resumo é isso. E eu e a Luana, a gente começou a namorar em 2017, final de 2017, 23 de novembro de 2017. A Luana foi a única pessoa na minha vida que eu tive relações sexuais. Isso foi no namoro, perdi minha virgindade com ela no namoro. Eu ainda não tinha muito conhecimento sobre o namoro santo, mas durante os 3 primeiros meses do nosso namoro, nós não fizemos namoro santo. Não saímos fazendo sexo, não, mas tivemos 2 relações e no terceiro mês nós sentamos e falamos, não, nós vamos fazer o namoro santo até o dia do altar. E dito e feito. Nós fizemos namoro santo durante 2 anos e alguma coisa, sabe? E, de fato, cara, você querer viver com alguém é você entender que não é mais só sobre você. E você precisa estar disposto. É uma escolha sua. Você não tá com a sua namorada porque você tá obrigado a estar com ela. Você tá com a sua namorada porque você escolheu. Então, se você escolheu, não é porque tudo tem que ser do seu jeito. Você não é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Entendeu? As coisas precisam acontecer em conjunto. E é assim que funciona. E eu queria ter aprendido isso, por exemplo, lá atrás. Mas eu deixei para aprender isso agora, depois de casado. Entendeu? Mas a gente aprendeu muito. O namoro santo, principalmente, foi a principal... Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Foi o namoro santo. Principalmente porque eu e a Luana, nós somos abertos à vida. Então, vamos supor, depois do Arthur, que é o que está para chegar, vamos supor que a Luana engravida de novo. Relações sexuais são muito difíceis em período de gravidez. Tem o puerpério, depois que o neném nasce e tudo mais. Então, o homem ele precisa saber e controlar as suas vontades. E quando eu falo vontade, é num contexto geral, porque o homem é carne, ele gosta disso aqui, entendeu? Enquanto a mulher ela gosta do sentimento, né? O homem ele é safado. Com perdão da palavra, mas o homem gosta da carne, gosta de... Então, evitar ocasiões sempre que puder. Lembro até hoje, cara, tinha vezes, por exemplo, eu ia dormir na casa da Luana, a Luana morava com a irmã dela. E ela falava, não, dorme no chão da sala. Ela ia pro quarto dela e eu falei, então você tranca a porta do quarto, Satanás. Tranca a porta do quarto. E aí eu dormia no chão da sala, às vezes eu ia embora mais cedo, antes dela acordar. Entendeu? Porque você precisa evitar aquela situação em que você sabe que você não vai existir. Entendeu? É uma decisão que tem que vir de você. Porque não é mais só sobre você. Porque vai ter um momento que ela também não vai resistir, porque a mulher resiste muito mais. Mas vai ter um momento que ela também não vai resistir. E aí você tá, vacilando com você e com ela por conta de uma vontade egoísta, entendeu? E eu tô falando isso pra quem namora, entendeu? Então, você educar suas vontades é muito, muito, muito edificante pra você mesmo.
Porque daí você entende que você consegue educar isso para muitas outras coisas na sua vida. Exato, né? Não é só sobre castidade. Não é só Esse é sobre um castidade. princípio, né? Exatamente. Você sabia que o Frei falava muito sobre isso. E São João da Cruz também fala sobre isso, que a gula ela está diretamente ligada ao prazer sexual. Então, se você come de uma forma desregrada, alguma coisa na área sexual da tua vida, ela tá mexendo. Entendeu? Então, assim, você precisa educar as suas vontades para que você possa se edificar. E edificar para Cristo, mas para o outro também. Entendeu? Eu vi um comentário do o padre José Eduardo respondendo um comentário de caixinha de perguntas, eu acho. Aí o rapaz colocou assim, padre, eu consigo assistir filme com a minha namorada debaixo do edredom e não me sentir excitado. Aí o padre responde assim, eu acho que quem tem que ficar preocupado não é você ela. não, é ela, porque alguma coisa de errado tem aí. Tem Exatamente. certeza que você tá saudável, meu filho? Exatamente. É assim, cara, não dê motivos, sabe? Não dê essas brechas pro inimigo. Não tem porquê. Sabe? É uma escolha da vida e que custa a vida. É uma escolha da vida e que custa a vida. Então, é um caminho que a gente escolheu. Não adianta a gente querer voltar atrás. A Entendeu? gente não se sente bem Não. se a gente desiste. Depois Exato. que a gente conheceu a verdade e sabe que aquilo é o que nos encaminha para Deus, isso eu percebo no meu namoro agora, né? Porque a gente tomou esse propósito para nós com Deus. E todas as vezes que a gente caiu, foi porque a gente deu brecha. Todas as vezes. Porque ficou muito tempo sozinho, o desejo vai se acumulando, a coisa é natural. E não tem como você desistir. Você quer se reerguer, porque não dá para voltar para trás. A irmã Mônica, uma vez, ela foi puxar nossa orelha, né? Nós estávamos tendo eu e a Luana, a gente estava discutindo muito. E aí ela chamou a gente ali na Vila São Pedro. E ela colocou a gente um de frente pro outro. E ela falou assim, por que você tá com ela? Eu falei, porque eu amo ela. Ela falou, não. Por que você tá com ele? Porque eu amo ele. Não. Por que vocês estão juntos? Depois desse dia, a gente escolheu o namoro santo e a gente nunca mais caiu. Nunca mais. Quando eu entendi que a minha função é levar a Luana pro céu e ela me levar pro céu e é por isso que eu estou com ela, a gente entende que levar ela pro céu é fazer com que ela me ajude nesse processo de caminhada, né, puxando a minha orelha e tudo mais, e eu ajude ela também. E isso, como você falou, não é só sobre castidade, mas é num contexto geral de santidade, entendeu? Das escolhas de vida, né? Com quem você anda, com quem você fala, o modo como que você fala, o jeito que se veste, o jeito que se porta, né? O jeito que você posta alguma coisa no Instagram, porque às vezes, por exemplo, eu posto alguma coisa meio agressiva, ela já manda, apaga. Ela é brava, ela apaga. Eu falo, ai amor, não vou apagar não. Mas você tá atacando isso aqui por causa de quê? Ah, não é ataque, é verdade. Ela, mas é ataque, apaga. Apaga. Mas é porque eu tenho esse perfil, né, enfim, de Pedro. E aí, não é só sobre castidade, sabe? Porque é uma escolha. Eu estou com ela porque eu escolhi levar ela pro céu, ajudar a levar ela pro céu. E como que eu vou fazer isso? Sendo que eu que estou sendo a pedra de tropeço na vida dela. Entendeu? Eu não posso escolher alguém para estar com essa pessoa para ir pro céu e levar ela pro rumo do inferno. Não faz sentido. Pelo menos não é aquilo que eu prego. Sim. Entendeu? Então, durante um tempo também da minha vida, eu me recolhi, eu comecei a recusar um monte de pregação. Tanto que, quando eu voltei, não apareceu nenhuma mais. Mas eu recusei muitas. Eu fiquei pelo menos 1 ano e meio. Depois que tudo aconteceu comigo, eu fiquei pelo menos 1 ano e meio sem pregar. Sem aparecer no Instagram, sem postar um ad stories, das pessoas virarem para as outras. Alguém tem notícia do Paraíba? Isso Tá em chega Dourados, até hein? hoje. Isso chega até hoje pra mim, por exemplo. Esse tempo atrás eu tava com um Baratinha e ele virou e falou assim, cara, esses dias pra trás alguém virou pra mim e falou, cara, que você ficou muito tempo sumido e que não sei, tá tudo bem? E eu falei, cara, não, eu só tava num período de reconhecimento mesmo, meu.
Eu não estava vivendo aquilo que eu ia pregar. Eu vou pregar para quê? E eu vejo tanto isso aqui, em Dourados. Eu vejo tanto isso no Mato Grosso do Sul, no Brasil, as pessoas que não vivem aquilo que pregam e se colocando em cima, na frente de algo que não faz sentido. Sabe? Você pode estar levando aquelas pessoas que estão escutando isso a uma condenação que, cara, onde está o cuidado, a caridade com as pessoas que vão escutar isso? Entendeu? Então, eu falei isso pro Caio na semana que nós fomos juntos pro Eu Seguirei, o retiro que tem aqui. E eu virei pra ele e falei assim, Caio, eu vou parar de pregar um pouco. Vou parar de pregar um pouco porque eu quero estudar. Quero estudar mais, eu acho que eu tô precisando, eu quero aprofundar um pouco mais minhas pregações. E aí ele falou, não, eu acho que não. Mas é o seu coração, mas eu acho que não. E é saber se reconhecer, sabe? Porque a gente vê tanta gente que não tá preparada e que quer passar um conteúdo e que não vive aquilo que está passando e sai postando umas coisas e aí você fica, cara, o que está acontecendo? Onde está o senso do povo? Coerência, né? Eu brincava com a minha esposa, eu falo, eu amo Jesus, mas o que estraga é o fã-clube. Porque as pessoas, cara, fazem isso em nome dele. Sabe? E em busca de quê? De fama? Não é legal. Entendeu? Assim, a gente enxerga isso bastante, principalmente acho que na juventude, sabe? Porque ainda mais, eu acho que nessa onda católica que tá vindo agora, que assim, não tem como negar que a igreja, ela tá numa ascensão, a igreja católica, por conta disso aqui, né, das mídias principalmente. Isso que a gente faz aqui é um meio de levar Jesus, enfim, a mensagem, o evangelho, para quem nos ouve. E deu esse poder, essa possibilidade de qualquer um fazer. Sim. Então, hoje, sei lá, o João, que acabou de se converter, ele pode ligar uma câmera e começar a falar o que ele quer em nome da igreja. Sim, necessariamente, porque às vezes a pessoa não tem nenhuma paróquia, não tem um padre então, que por acompanha, exemplo, não serve na liturgia. A passagem vai dizer, e o menino crescia e se robustecia até os dias que ele ia se apresentar a Israel. Você sabe de quem que está falando isso? Vou ler de novo. E o menino crescia e se robustecia até os dias que ele ia se apresentar a Israel. João Batista, a voz que clama no deserto, aquele que anunciou Cristo. João Batista, o menino crescia e se robustecia. Existia um processo. Ele precisou de tempo, comeu gafanhoto. Quem foi João Batista? Aquele que preparou o homem, o cordeiro. Eu vos batizo com água, mas aquele vai vir vai te batizar com fogo. Então, assim, as pessoas esqueceram que existe processo. Existe um processo e processo é necessário. Amor não é suficiente. Eu posso amar demais, mas se eu não souber, não adianta eu querer passar. Entendeu? Porque eu preciso saber, eu preciso ter o conhecimento daquilo. Por exemplo, eu amo você, cara. Você tá lá se afogando e você não sabe. Se eu te amar, mas eu não souber nadar, se eu for para te salvar, eu não vou conseguir. Eu vou morrer junto. Então, para que eu possa te salvar, eu preciso saber nadar. Não adianta, eu preciso ter preparo. Sabe? Eu preciso estar preparado para o processo, para o embate. Entendeu? E o processo, ele é necessário ser vivido, ele precisa ser vivido. E aí uma das passagens que molda a minha vida hoje é a passagem da filha de Jairo. Agora, principalmente porque eu sou pai, né? Quando Jesus, ele chega ali naquele povoado e Jairo, né? O Jairo, ele era como se fosse o gestor ali, tem um nome, esqueci o nome agora, daquele local. E aí as pessoas falam que a filha de Jairo, ela tá morta. E aí Jairo vem correndo, porque ele sabia que Jesus estava ali, e fala, Jesus, olha, é o seguinte, a minha filha tá morta lá na minha cama da minha casa. Então, por favor, vamos comigo. E aí junta aquela multidão. Jairo agarrado com Jesus, aí eu fico imaginando as cenas. Eu amo ler a Bíblia e imaginar as cenas. E eu imagino o Jairo agarrado com Jesus, eles andando, e Jairo querendo que Jesus ande rápido. Ele tá com pressa. Mas Jesus não tá com pressa. Porque o tempo é dele. Ele é o Kairos, entendeu? E o pior, mais louco de tudo que eu penso,
Porque aqui a gente choca duas passagens maravilhosas. A gente choca com a passagem da mulher do fluxo de sangue. Uhum. Jesus para, cara. Jesus para. Para, Nigui. Para aqui agora. Eu sou Jairo. Pô, Jesus, parar? Parar. Minha filha tá morta. Minha filha, cara. Não para, Jesus. Não para. E aí, muitas das coisas começam a entender fazer sentido na minha vida a partir daí, porque a gente entende que, às vezes, o milagre vai chegar na vida do Igor, do Iago, primeiro do que na minha vida, assim como da mulher do fluxo de sangue. O milagre chegou primeiro na vida dela, mas Jesus continuou caminhando a caminho do teu milagre, que era o da filha de Jairo. Ele falou pra ela, bicho, calma, ela tá só dormindo. E ele chamou ela. E ela levantou. Então, assim, muitas das coisas na nossa vida, a gente se desespera, mas a gente se esquece que Jesus está caminhando no nosso caminho, no processo. Ele está chegando na onde você quer que ele chegue. Mas, às vezes, ele precisou parar. Parar porque o milagre, às vezes, vai chegar na vida da outra pessoa primeiro, entendeu? Uhum. Então, o processo, ele precisa ser vivido, cara. Ele precisa ser vivido. Todos os discípulos viveram um processo com Cristo. E ainda os que viveram conseguiram trair. Com Cristo. Do lado dele. Entendeu? Então, assim, quem somos nós? Se não vimos, temos a graça, né? Bendito aqueles que vão acreditar sem ver. Que não vimos. Mas quem somos nós para não viver o processo de achar que a gente já está preparado para tudo, a gente não está. E às vezes não é nem só conhecer, né? Porque às vezes você estuda, aprende, mas se não viver, né, a experiência, passar pela dificuldade, né, pela prova mesmo, Exato. né, você não carrega aquela bagagem. Exatamente. Eu no ano passado, eu prometi para mim mesmo que eu ia pedir perdão para todas as pessoas que um dia eu magoei. Todas. Eu fui atrás de todo mundo. Todo mundo. Saí pedindo desculpa a todo mundo. Liguei para quem eu queria, mandei mensagem para quem não me atendeu, mas pelo menos eu fiz a minha parte. Porque eu acho que isso é sobre essa vivência, sabe? De você poder se desgarrar. Eu perdi um amigo de Rio Brilhante, o Stefano. Ah, sim. Eu não fui no velório do Stefano, mas eu fui me despedir do Stefano um tempo depois. Fui lá no túmulo dele. Morro de medo do cemitério, eu fui sozinho, mas eu fui. Entende? Então, foi um amigo muito grande meu padrinho de casamento. Mas a gente se afastou e eu tive vergonha de ir no velório do Stefano. Não me envergonho hoje de contar isso, mas durante um tempo eu remoí muito isso dentro de mim. Porque eu sei que isso hoje está resolvido com ele. Eu fiquei 3 horas sentado do lado dele lá. Contei para ele toda a minha vida, tudo que aconteceu, pedi desculpa, e ali eu senti um alívio indo embora, sabe? Tive o meu momento. Então, a gente precisa escolher viver isso. Não só conhecer. Saber demais e não aplicar também não adianta. Muito profundo. Muito bom. E sobre, né, no início da sua caminhada ali, né, depois do grupo e tal, quando você começou a se aprofundar mais, quem foram suas referências, assim, tanto aqui na diocese, né, que te ajudou, e também, não sei se na época que você começou a caminhar já estava tão estourado os padres nas redes sociais, porque hoje, assim, a gente tem uma gama de... Você escolhe com quem que você quer aprender mais, né? Cara, eu sempre gostei muito de ler. Então, eu não posso falar pra você que eu não tive referência. Eu tive muitas ajudas, mas as 2 principais ajudas que eu tive foi da irmã Mônica e o padre Cleiton. Acho que vocês devem conhecer o padre Cleiton, ele tá lá de Curitiba, Cleiton Munhoz. Pois deveriam. É maravilhoso. É um padre que me ensina muito. Até hoje a gente tem um super contato. Foram 2 pessoas que me ensinaram muito sobre a vida de igreja mesmo, sabe? O padre Cleiton de uma forma mais intimista e tudo mais, principalmente na época do Getsemane. Mas eu sempre gostei muito de ler, então que eu tenho uma enciclopédia lá em casa de padre Reginaldo Manzotti, Paulo Ricardo. Aí eu entro no Santos, eu tenho um livro que eu amo ler, que eu acho que para mim devia ser um livro de cabeceira de todo católico, não tiro do meu quarto, é a Imitação de Cristo. Para mim tem que ser, eu acho que, sou católico, quero ler, toma. Por onde eu começo? Toma. O que eu faço? Toma. Eu preciso saber, toma. Como que eu faço?
toma, lê esse aqui primeiro. Sabe, não é uma leitura difícil. E é uma leitura que vai te edificar muito. Eu já li ele 3 vezes. Tem a meditação do Frei Gilson também, sobre Imitação de vários Cristo, capítulos do livro. Eu É. já vi alguns. É O muito livro bom de mesmo. Tomás de Kempis é surreal, cara. Surreal. E aí, logo depois desse, que eu gosto muito, é o Castelo Interior, de Teresa de Ávila também. Eu sou apaixonado em Teresa, eu acho ela de uma sutileza, para não dizer o contrário, maravilhosa. E aí vem São João da Cruz, que são, né, os meus pilares. Mas assim, as minhas maiores referências foram essas mesmo, sabe? Não teve muito um padre que eu sempre gostei muito de demonologia, angiologia. Então, às vezes eu via alguma coisa, por exemplo, do Arte Lara, sabe? Via algumas coisas até do próprio padre Paulo Ricardo, mas gostava mais dos livros mesmo, entendeu? Então, o Reginaldo Manzotti tem alguns livros ali que eu gosto bastante. Não sou muito mais essa versão tradicionalista, não. Então, não tem nenhum livro, por exemplo, do padre Fábio de Mello lá em casa, não. Eu tenho livros mais incisivos. Justo. Aceito, né? E sobre o... Hoje ele tá aqui na posição de entrevistado, né? Mas passou por algumas entrevistas aí como entrevistador no Fornalha Podcast, né? Como que foi esse projeto? Você falou que tá no seu coração ainda, né? Então... O Fornalha, cara, ele encerrou por contas financeiras. Sendo bem claro e sincero com vocês. O Fornalha, vocês viram, era uma estrutura muito grande. Sim. Né? A gente bem organizadinho. alugava um espaço, o pessoal já tinha todo o equipamento e tudo mais. Então, era um custo caro mensal. E aí, por isso que o Fornalha ele findou. Mas foi uma experiência, para mim, fantástica. Fantástica, absurda. As pessoas até hoje mandam mensagem, pedem pro Fornalha voltar. Mas a gente está atrás dos patrocínios, né? Então, a gente tem um rapaz que ajuda a gente com valor todo mês, mas só por isso não se paga. Então a gente precisaria pelo menos de 3, 4 patrocinadores aí por mês para que a gente pudesse manter a obra de pé, cara. Mas a última entrevista agora seria com o Pastor Osni, que é o rapaz que trouxe o Legendários para Dourados, que é um movimento que eles falam ser ecumênico, para os homens, né, para ter um encontro com Deus, né, com o Legendário número 1, que eles falam. Então, queria ter uma conversa com ele, já me chamaram para participar desses Legendários aí, eu ia dar umas perguntadinhas boas. Mas acabou que a gente teve esse contratempo, né, e aí vamos ver o que o futuro espera para nós com relação ao Fornalha. Mas o nome veio assim, nós estávamos ali em 3 para que nós possamos encontrar o 4º homem da Fornalha. Bacana, cara. E como que surgiu no seu coração essa vontade de iniciar um podcast? O que... Cara, não sei, eu onde sou saiu meio esse louco. desejo? Eu não sei, eu sou meio louco. Eu gosto de... bora. Eu virei pro Pedro e eu falei, cara, vamos evangelizar? Vamos fazer um podcast? E aí eu vi que um pessoal lá de Foz do Iguaçu tava fazendo um podcast. Falei, vamos fazer também? Vamos alugar uma sala ali e bora? E aí ele falou, vamos, mano. Vamos. E aí junto com isso veio a Salve também, né? Que é a minha marca de roupa junto com o eu vejo que Pedro. você posta de vez em quando. A Salve Company. E aí, enfim, não vou fazer propaganda, pode porque fazer, eu sei que vocês já têm. Fica à vontade. Mas o Fornalha ele veio dessa vontade de evangelizar, mas também de trazer uma nova perspectiva para as pessoas, dos convidados. Por exemplo, o Padre Alex esteve lá. Foi muito Nossa, foi muito legal. Né? Poxa, a gente conseguiu desconstruir uma imagem do padre, porque todo mundo achava que o padre era bravo, mas o padre é um amor de pessoa, né? A gente consegue ver, né, dentro das pessoas, no olhar das pessoas, a verdade. Né? O Rafa também foi uma entrevista muito boa, muito engraçada. O Rafa eu assisti essas duas, do padre e do Rafa. O Rafa é um cara, assim, surreal. O Juba também teve lá, o Juba de Ponta Porã. Inclusive, super indico vocês entrarem em contato. Conhece, né? Já fica o convite. Ele é pregador do TLC lá de Ponta Porã, então... Pregador, na verdade, de um monte de coisa. Menino é um talento nato. Um grande amigo meu. Então, assim, é isso, cara. O Fornalha, ele veio pra evangelizar, mas, como eu falei, é um sonho que ainda tá no meu coração. A gente só tá
caminhando a passos lentos para ver se a gente Aham. encontra aí os nossos futuros patrocinadores pra gente poder voltar com o programa. Bacana, vamos colocar em orações já aí que dê tudo É, certo. vai né? dar certo, em nome de Continue Jesus o vai dar certo. projeto. Era uma vez por semana, né? E era ao vivo. Era ao vivo, né? Esse é o desafio, né? A gente Era ao conversou, né? O vivo, nosso é era ao gravado, vivo. E aí tem o todo pessoal um- mandava mensagem: Nossa, mas tá muito bem feito, você tem script? Eu não levava nada. Não levava nada, não tinha um papel. Às vezes, por exemplo, eu só perguntava, né? Você não quer falar de alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer falar? E aí, tanto que teve um dos convidados nossos que teve assuntos que não quis falar, que Aham. pediu pra não falar, enfim, a gente super respeita. Mas era ao vivão. Era ali, ó, pauleira e não podia errar, não podia gaguejar e vamos embora. Eu me lembro que quando a gente começou, foi desse jeito também. A gente já contou essa história algumas vezes, né? Tudo que a gente faz, né? Começa, o Iago fala, ó, e se a gente fizer isso? E aí eu falo, não, então vamos fazer. E aí foi... Esse desejo de fazer um podcast surgiu no nosso coração também há muito tempo atrás, pós-pandemia, né? Que veio Logo que tava estourando o essa onda do Flow estourando tudo, né? Podcast. E a gente falou, cara, não tem podcast católico. E se a gente fizer um O podcast? Santo Flow tava, assim, nos primeiros convidados Isso. grandes, assim. Tinha o No Barco também, né? O No É, o Barco. No Barco, Na quando a época gente teve ainda essa não conversa, tinha. não tinha nem o No Barco ainda. Ah, entendi. E aí a gente falou, pô, mas a gente tá aqui no Mato Grosso do Sul, quem que a gente vai entrevistar? que público que a gente vai ter? E aí morreu no nosso coração, né, esse desejo. Não, foi uma conversa lavando a varanda, assim. né? Foi bem assim. E aí, muito tempo depois, né, uns 2 anos, 3, 2 ou 3, né? agora recente, né, a gente vai fazer 1 ano de podcast. Foi numa reunião do setor juventude lá de Rio Brilhante, que a gente era da equipe, aí a esposa do Iago falou assim, por que vocês não fazem um podcast católico? Aí ele olhou pra mim assim, eu olhei pra ele, então vamos fazer. E aí a gente tem os equipamentos de som que é da igreja, né, que é do nosso movimento lá, a gente usa emprestado deles. E a gente falou, não, bora. Então no outro dia a gente já gravou o primeiro episódio. Que legal. Foi assim, de um dia pro outro. Que legal, que legal. Nasceu e começou. E aí a gente tá aí até hoje, É. 1 ano. O nosso ali, a gente, graças a Deus também, a gente tinha essa flexibilidade, né? Então, por exemplo, vinha algum... A gente tinha conseguido fechar 3 datas com umas pessoas mais famosas que vieram em Dourados, né? Por exemplo, veio o Rodrigão uma vez, a gente tinha conseguido até uma agenda com ele, mas aí acabou que a gente mesmo não conseguiu mais os patrocínios com o pessoal para que a gente pudesse fazer os... Então a gente ia ter um podcast com o Rodrigão, entendeu? Ia ter todo um... Porque daí, por exemplo, eu preciso... O Rodrigão só tinha pra terça, eu entrava em contato com o pessoal e eles... eu preciso de terça, sei lá, 9 horas da noite. E aí, não, beleza, tá aqui, Pra tá cima. pronto. Entendeu? Então, a gente tinha essa flexibilidade, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar e uma hora a gente vai conseguir voltar também. Vai sim. Puxando o gancho já do Legendários, não tem a ver com Legendários, mas talvez tenha. Nasceu no início desse ano, né, o projeto do Enchei os Homens de Honra, né, que vocês foram pro Pantanal, né, foi a primeira, não Foi é o primeiro- turma, né, foi o primeiro primeiro retiro. encontro, primeiro Isso. retiro, né. E a gente queria saber como é que foi essa experiência, como que você absorveu tudo isso, o que você aprendeu com isso, e se isso tem alguma coisa a ver com o Legendários. A gente já pode entrar e falar um pouco sobre o que o Legendários tem a ver com tudo esse rolê do Legendário número 1. aí. Cara, eu não sei o que tem a ver com Legendários porque eu não fiz. Mas uma coisa eu deixo claro. Muita gente pergunta, precisa pagar para encontrar com Jesus? Eu falo, não. Não precisa. Se quiser encontrar com Jesus, você entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, tá na palavra. Mas existem pessoas que precisam ser levadas a certos limites para entender que esses limites não precisariam chegar nesse ponto se você tivesse escolhido um caminho diferente. Entendeu? Se você precisa pagar tanto para subir numa montanha para descobrir que você traiu sua esposa errado, você tá muito besta, cara. Deixa eu ver uma crítica. Se você precisa pagar, entendeu? O ir no Homens de Honra pra mim, ele não é sobre isso. Aham. Ele foi sobre pra eu entender o meu lugar. Mas existem pessoas que precisam de fato abrir os olhos. Entendeu? Então, o Homem de Honra pra mim, ele me levou no meu limite. Sabe? Foi loucura. Muito bom. Uma experiência absurda de boa. E que eu recomendo sim. Sabe? Mas
com cautela, né? Nós tivemos na minha equipe o seu Valderi acho que tem 72 anos, e o seu Jaime, que tem 69. O seu Jaime não tem o movimento de um dos braços, o seu Valderi com problemas de diabetes e colesterol, e caminhada e perna, enfim. E foi uma experiência única, cara. De verdade, assim. Eu vi a mão de Deus inúmeras vezes naquele lugar. Inúmeras mesmo. O Ricardinho, na pessoa do Ricardinho, que é o pregador, muito bom. É um carisma diferente, né? O carisma em Chivos é um carisma completamente diferente do carisma do que eu tô acostumado. Ainda que seja um carisma da renovação, é um carisma que eu tô diferente daquilo que eu tô acostumado. É isso que eu ia perguntar, depois que você teve aquela primeira experiência lá no Encheio, você nunca mais tinha retornado até o Homem de Honra ou já tinha participado de alguma outra coisa? Até o retornado ao Encheio, você fala? É, isso. Não, nunca mais retornei pro Encheio. Desde aquela experiência no retiro lá atrás? Não voltei mais pro Encheio. Não por falta de interesse. Acho que foi para mais, tipo, fui buscando coisas mais a fundo, enfim. Mas voltaria. Uhum. Hoje não sei, por conta que eu tenho que fazer o de casais, né? Minha esposa e tudo mais. Mas não por conta daquilo. Mas já bebi muito do carisma do Encheios. Né? Já estive muito perto deles. Conheço muitas pessoas, né? O Guilherme, a Tati, o Marcelo são pessoas assim super de Deus. O diretor espiritual deles, que é o Padre Everton, que é meu compadre, né? Ele é padrinho da minha filha. Então, assim, o Homem de Honra, ele foi algo engrandecedor na minha vida, né? Ele trouxe uma visão muito linda sobre o nosso papel enquanto homem provedor dentro de casa. É o que eu disse. Você pagar para subir numa montanha para descobrir que você trair sua esposa é errado, você tá errado, cara. Não é isso. O propósito do retiro não é esse. Entendeu? É formar homens segundo o coração de Deus. Sabe? Então, assim, o Homem de Honra, ele veio para isso. Ele é um acampamento católico. Ele não é ecumênico, diferente, por exemplo, dos Legendários. Não tem ligação, não tem nada a ver Não com tem Legendários. absolutamente nada com Legendários. Até porque eu nunca fiz o Legendários, mas eu sei que não tem nada a ver com Legendários, porque é católico. Uhum. E o Legendário, ele se denomina um acampamento ecumênico, né? Então, ainda que tem algumas coisas ali que eles falam que é ecumênico, mas não parece tanto, mas... Qual que é a sua opinião sobre cara, não me Legendários? coloque nesse... Diga não para me nós, coloque Paraíba. nesse... Não é que eu não tenho... Não é que eu... Não, olhando de fora, né? Porque você não fez, né? Nem eu a gente. não é ataque, não é... Pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas é difícil, porque eu sou católico, pelo que eu já ouvi falar, são 60 e tantas pregações que acontecem no Legendários, todas por pastores. E aí eu vejo, né, por exemplo, nós somos leigos da Igreja Católica, e eu vejo muitos leigos que pregam. O Ricardinho, por exemplo, que pregou o Homem de Honra agora, ele é um leigo, né, enfim, ele não é um padre. Uhum. E aí ali no Legendários eu vejo que só esses pastores que pregam, não tem um padre, não tem um leigo católico que tem um dom da palavra que prega, eu não vi. Não é tão ecumênico assim. Aí antes a chegada deles era dentro da igreja, agora está sendo na Unigran, então vamos ver até onde vai, né? É o que eu disse pro um grande amigo meu que esteve aqui recentemente. Eu rezo muito pelo movimento, porque eu sei que esse movimento está salvando muitos homens, sabe? E isso não, tá longe de ser qualquer tipo de crítica, longe. Mas é difícil eu ir num lugar onde minha mãe não é bem-vinda. Uhum. Entende? Então, para mim é um pouco mais complicado, entendeu? Mas a gente não fala de Maria, aí que tá o problema, cara. Não falar de Maria é fingir que ela não existe para mim. E aí não tem como. Então, porque eles acham que só porque não fala mal, ou porque não fala, é porque tá tudo bem. Não, ela tá ali. Como que eu vou rezar uma Ave Maria caminhando, subindo uma montanha? Não tem como. Então, pra mim, eu sou um pouco, é o que eu disse, longe de ser uma crítica. Longe. Mas é uma visão minha, enquanto católico apostólico romano. E por isso eu optei fazer. Cara, eu já ganhei a ficha do Legendários. E é caro. O negócio desse é caro. Uhum. E aí, eu ganhei 2 vezes.
E eu não fui, eu recusei. Então, assim, algumas dessas perguntas, por exemplo, que eu gostaria de fazer pro pastor, que a gente ia entrevistar lá no Fornalha, entendeu? Mas de uma forma extremamente amigável, porque é o que eu disse, longe de ser uma crítica, é mais uma visão que eu tenho, Uhum. né, dessa questão do Legendários em si. Mas é um movimento que surgiu dentro da igreja protestante. Uhum. E tá tudo bem, cara. Se surgiu lá, eu não tenho direito nem de cobrar que isso mude. Sim. Muito pelo contrário. Tô rezando para que continue dando frutos e que continue dando mais frutos e que esses homens retornem para dentro de casa homens melhores ainda. Que é o evangelho, né? Aqueles que não estão contra nós estão ao nosso favor, né? Pronto. Eu vi alguns posicionamentos de padres, né, e até na nossa diocese, de não proibindo de fazer o Legendários, né, os seus paroquianos, mas de que tivesse uma orientação antes. E eu pensei sobre isso, né, porque, beleza, se eu sou católico, né, como se diz, né, lá é para ser ecumênico, né, mas não vai falar de Maria, não vai falar sobre a fé Sobre sacramento. sobre sacramentos, Ó, a vou fé até que te eu contar uma coisa. Tem um padre, eu não sei se vocês sabem, mas me contaram aqui, tá? Duas pessoas que fizeram legendado, sentaram nessas duas cadeiras aqui e vieram me convencer. E falaram que para participar do Legendários, eu preciso ter uma autorização do meu diretor espiritual. E aí me contaram, tá? Um menino que estava aqui é católico, foi pedir autorização para um padre nosso aqui da nossa diocese, da nossa cidade de Dourados. E o padre não deixou. Ele precisava assinar. Falaram, não, ficha. você procura outro padre. Eu não vou assinar, porque eu não quero que você faça. Entendeu? Então, assim, existe uma resistência. Aparentemente, eles querem que os padres também façam. Para que padres também façam, né, as pregações e tudo mais. Só que a gente sabe que vai ser difícil com que isso aconteça. Porque é um choque. Exato. Por exemplo, se você insere um padre lá dentro, o que ele vai falar? A nossa doutrina de fé. Então Ele vai falar doutrina, coisa que, enfim. Então, realmente, talvez não faça sentido misturar. E isso não... E às vezes não é nem bom. Eles estão bem. Sabe, um time que tá ganhando não se mexe. Deixa eles lá, a gente cai e tá bom. E não é divisão, né? São propósitos, o mesmo propósito, sabe? E aí depois a gente vê. Isso. É melhor que seja assim, talvez, Sim. entendeu? É melhor que seja assim. O último Legendários foram 900 e poucos homens que fizeram. Eita piga. Fora o pessoal que trabalhou. Só daqui da região de Veio Dourados? gente do Brasil inteiro pra fazer. No daqui. Ah, vem pra cá pra fazer aqui. Veio gente... Tem Legendários no Brasil inteiro, né? Aham. Mas o último aqui de Dourados foram 900 e poucas pessoas. Veio gente do Macapá pra fazer o Legendário aqui. Entendeu? Então, diz que o Legendários aqui da nossa região diz que é bem forte. Mas o Homem de Honra também é muito forte. E vai ter mais um agora, né? Vai, Junho, eu vou estar junho. lá, Você vai lá? Equipe de trabalho. Olha aí, que benção. Vou estar lá. Se Deus quiser, eu vou estar lá trabalhando para aquele povo. Esse agora acho que eu não vou. Eu queria muito ter feito em janeiro, mas não dava. Agora eu queria fazer de novo, mas acho que não vai dar certo também. Mas se Deus quiser e tiver mais uma data aí. Vai ter. O Esse Marcelo já ano falou. que vem eu já vou me programar pra estar fazendo. Não, o Marcelo já falou que vai ter, cara, e tem que fazer. Faz porque é o que eu falei. É resgate de virtudes. Resgate de valores, sabe? Acho que esse é o princípio, né? Virtudes e valores, né? Não é sobre ser certo ou ser errado. Exato. Porque isso você já tem que saber. Entendeu? É resgate disso. Das prioridades de vida. A Virtude da Ordem também é um bom livro. A Virtude da Ordem. De você entender quais as gavetas da sua vida, as prioridades da sua vida, entendeu? Então, ele é muito bom para isso. Muito bom mesmo. Né? Você vê muito meme na internet sobre legendários, sobre esses acampamentos para homens. Eu rio muito, cara. Passo mal de rir mesmo. Mas... Um abraço para a melhor página da internet, Renovação Tradismática Católica. Mas eu falo assim, cara, se colocar esses homens que fazem esses memes aí pra poder fazer um acampamento desse, derruba. Porque é bom, muito bom. Muito bom mesmo. Entrando nesse sentido, vamos fazer uma pergunta mais profunda, né? A gente viu o post que você fez no seu Instagram, né, falando sobre a sua experiência, né? Você deu seu testemunho lá. E foi muito bonito, assim,
bem contagiante. E a gente queria que você falasse também, eu tenho essa curiosidade, né? Quem é o Paraíba antes do acampamento? Acampamento é acampamento? É. Acampamento Homens de Honra. E quem se tornou depois, né? Com toda aquela experiência. Porque você foi pra lá com quantos anos de conversão, digamos assim? Quanto tempo? Você fala do acampamento Homem de Honra? Eu Isso. fui em janeiro agora. Então, mas Tá, quanto tempo de caminhada? 9 anos. 9 anos de caminhada. Então você 9 anos de caminhada é bastante tempo. É bastante caminhada. Já tem uma, assim, Haja muitas quilômetro rodado. coisas definidas na sua vida, muitas, já tem, bom, espera-se que já tenha um entendimento sobre o que é ser cristão católico, apostólico romano. Então, e depois de ter essa experiência, o que pôde ainda mais acrescentar para todas essas verdades que você já tinha para sua vida? Eu gosto de usar a alegoria do burro com Nossa Senhora e José. Sabe, eu acho que eu devia estar com aquela... Eu acho que eu não estava segurando tão forte a corda. Eu acho que eu ainda estava meio frouxo, sabe? No sentido de poder guiar as coisas, de poder me posicionar dentro de casa. Isso não com agressividade, mas ser posição de homem mesmo, entendeu? E saber que, por exemplo, eu fiquei doente. Vocês sabem disso, contei pra vocês. Mas eu tenho 2 filhos, cara, que dependem de mim. Eu fiquei doente, mas vamos lá, morrendo, mas tem que dar banho, tem que dar comida, a gente precisa fazer, entendeu? A gente precisa ir atrás. O Homem de Honra, ele resgatou isso em mim, sabe? Muito, muito mesmo. Não me trouxe, eu falo que me resgatou porque eu já tenho muito disso. De ser o homem, de estar ali presente. Mas durante muito tempo eu não tive. Principalmente no tempo que eu fiquei afastado da internet. Eu entrava pra dentro do quarto, eu fechava a porta, eu não queria conversar com a minha esposa. As crianças eu mal via direito. Entendeu? Fazia só as tarefas com as crianças ali, de dar banho, janta e almoçar e tchau. Mas... E é uma época que eu não me orgulho da minha vida. Entendeu? Mas isso depois que a gente mudou para o nosso apartamento, aí agora as coisas, poxa, pra mim triplicaram, melhoraram, a gente voltou, eu e minha esposa voltou a ter diálogo, não depois do acampamento, né, mas isso depois que a gente, dessa resiliência, né, da minha vida, da gente conseguir se reerguer de fato. Então, me transformou naquilo que eu mais queria, sabe? Me trouxe de volta aquilo que eu mais queria, que era essa minha essência de ser o homem da casa, de ver em mim o pai que eu tive. Né? Porque meu pai sempre foi, né, militar do exército, aquele cara presente, respeitoso, cuidadoso, mais duro quando precisa ser, entendeu? A Marina agora entende bastante, o Davi também, então às vezes, por exemplo, a Luana vira e fala, vou chamar seu pai. Aí o negócio já fica mais assim, entendeu? Já fica diferente. Mas não é medo, é respeito, entendeu? É você se posicionar. Nunca encostei uma mão nas crianças, pelo amor de Deus, isso nunca vai acontecer, porque a gente sabe que o respeito, né, ele passa totalmente pela palavra. Não adianta, uma mão não vai adiantar nada, entendeu? A autoridade não é imposta, é conquistada. Não é. Ela é pelo respeito. Ela é totalmente pelo respeito. Então, o acampamento ele foi muito bom por isso, sabe? E eu pude reconhecer algumas atitudes falhas minhas com relação ao dia a dia que o acampamento te mostra. Entendeu? Desde um café da manhã que eu não estava tomando com a minha esposa, a um celular na mesa eu abomino. Mas isso desde minha criação. Odeio televisão ligada, odeio cada um ir comer no seu cômodo. Para mim, refeição é na mesa. A gente aprendeu muito isso com nossos pais também. Refeição é na mesa, celular você larga longe, lá na baixa da égua. Mas aqui na mesa, entendeu? Esperar na mesa, de ficar na mesa, de conversar ali. Porque ali é o teu momento de confraternização, ali é o teu momento de comunhão com a tua família, né? É o teu momento de troca, é ali que você vai trocar com o outro, é ali que eu vou dar comida pro meu filho, porque ele ainda depende de mim. Que só um dia eu vou depender dele, né? Porque um dia os nossos filhos viram pais, os nossos pais também, porque querendo ou não a gente envelhece, né? Então, me resgatou também nesses pequenos detalhes, sabe? Do dia a dia que eu tava deixando passar. A minha prioridade dentro da minha casa, ela é minha esposa. E as pessoas esquecem e dão prioridade pro filho, e é por isso que muito casamento acaba. Sim.
Porque, cara, tudo bem, o filho ele precisa ser cuidado, é óbvio. Isso não tem conversa. Mas a sua prioridade da sua vida, ela é sua esposa. Com ela que você casou e é com ela que você vai passar o resto da sua vida. Você está criando os filhos para o céu, mas eles vão para o mundo daqui uns dias. Eles vão constituir a família deles. E aí você vai ter acabado com o seu casamento. Não, calma. A tua relação é com a tua esposa. Então, por exemplo, lá em casa a Marina ela já está entendendo algumas coisinhas. Quando ela dá um grito com a Luana e eu tô longe, eu escuto, eu vou lá nela. Eu falo, você não grita com a minha mulher. Aí ela ri, eu falo, pede desculpa para a mamãe por ter gritado com a mamãe, porque não pode gritar com a mamãe. E ela vai e pede desculpa. Sabe? É sobre isso, essa troca, com respeito. A autoridade você não se impõe com grito, com força, com... Não, é com respeito. Entendeu? Então, quando A Virtude da Ordem é um livro maravilhoso. E a Bruna da Cola de Deus, ela falava sobre as gavetas da vida, né? Que tem as gavetas. Primeiro Deus, depois a família, né? A esposa, depois os filhos, depois o trabalho, depois a outra família, que é a família, os pais, os seus pais. Olha só, seus pais viraram uma prioridade lá embaixo agora. Entendeu? O que antes era lá em cima. Porque a vida ela vai passando e as suas gavetas elas vão mudando de lugar. A primeira só que não vai mudar nunca, que é Deus, que é sempre o seu foco. Então, assim, a prioridade da sua vida ela é sempre sua esposa. Depois vão vir as crianças, entendeu? Então, muito casamento acaba por esse motivo. Porque dão-se mais esse foco para a criança e esquece de cuidar uns dos outros. E aí você esquece de ter qualidade de vida. Mas se você quer tanto cuidar dessas crianças, começa a dar qualidade de vida para as crianças e qualidade de sono também, por exemplo. E aí você consegue ter uma qualidade de vida com o teu parceiro. A minha esposa, por exemplo, ela é consultora de sono infantil. Então as minhas crianças, eles dormem das 7 da noite às 7 da manhã direto. Sem acordar. Então assim, sem acordar. E aí é nosso horário, é a nossa lua de mel, é a nossa conversa, é ali que a gente faz tudo. É ali que a gente curte nós dois. Entendeu? Porque eles têm um horário, criança tem que ter rotina, criança precisa de previsibilidade. Entendeu? Então, lá em casa é sagrado. Eles acordam no horáriozinho deles. A Marina, quando a gente tá deitada ainda, eu e a Luana, que a gente tá conversando e tudo mais, ela vem no quarto, ela deita e fala, papai, quero café. E aí a gente vai e faz café pra ela e tudo mais. Depois do almoço eles, sempre, toma banho, cada um já vai pro seu quarto. Davi tem 1 ano e 7 meses. Ele já fica com a mãozinha no berço, esperando pra eu colocar ele no berço. Gente, eu apago a luz, o quarto é extremamente escuro, fecho a porta, ele dorme sozinho. Entendeu? Então, a gente está cuidando deles, dando autonomia para eles, mas a gente também está cuidando da gente. Porque esse tempo é o tempo que a gente tem para descansar, é o tempo que a gente tem para ter entre eu e a minha esposa, entendeu? E as pessoas esquecem disso. E aí deixam criança com isso aqui, ó, a tal da tela, esquece absolutamente da criança na tela, e aí, enfim. Cara, isso é muito preocupante. Tela, assim, eu vi uma psicóloga relatando de uma criança de acho que 6, 7 anos de idade que perguntou pro pai assim, o que você tem embaixo da cueca? Aí os pais, todo perdidos, não souberam conversar com a criança. A criança pegou o celular, pesquisou por áudio o que o papai tem embaixo da cueca. Achou foto e começou a consumir pornografia. Uma criança de 6 anos pegou o histórico do tablet da criança que tinha acesso livre a tablet, essas coisas. A criança consumindo um monte de coisa lá e os pais, deixa ela. Lá em casa nós não temos televisão. Nós não temos absolutamente nada. A única tela que eles têm acesso lá em casa é da Alexa, que dorme do lado da Marina, pra gente colocar o ruído branco à noite. Só. Não existe televisão. Lá eles brincam, lá eles são crianças. O único dia que eles têm acesso à televisão é no domingo, quando a gente vai pra casa dos meus pais, que daí é casa de vovó, e os vovó tentam estragar um pouquinho. Estraga um pouco, né? Mas o resto não tem acesso mais. Nenhum televisão, nada disso. Isso reflete até no comportamento da criança. Total. Né? Tudo. Agressividade. Total. Quando a gente vai lá pra casa dos meus pais, por exemplo, pra tirar eles da televisão, é uma luta. É um Deus nos acuda. E aí lá em casa não. Pra comer, por exemplo, Marina, Davi, vamos comer? Vem os dois rapidinho pra mesa. Logo eles sentam e tudo mais. Mas quando eles estão lá, a gente geralmente vai pra lá depois da missa das 9 da manhã. E aí a gente chega lá e eles querem já ir pra televisão direto. Eu já falei, não, agora vocês não vão mais pra televisão. Vocês vão pra televisão depois do almoço, se quiser.
E vai ser só um pouquinho. E aí eles assistem um pouquinho lá que eles gostam de assistir, que a gente deixa dentro daquilo que a gente olha, até porque a gente Aham. pesquisa também. E aí, mas é só no domingo. Eles não têm acesso a nenhum outro dia mais. Lá em casa, a única tela que eles têm acesso mesmo é a Alexa. Acesso assim, né? Que eles conseguem ver. É essa Alexa só. Porque até a gente conversava esses dias, acho que eu conversei com o Igor, conversei com a minha esposa também, que a gente vai tá vendo os primeiros, né, projetos de adultos, assim, adolescentes criados em telas agora, né? Essa geração que desde os 7, Geração Z, né? 6, 7, 8 anos já começou a ter acesso à tela, TikTok, Reels, YouTube, etc. Você vê Agora as criancinhas com 15, de 16 anos. 6, 7 anos fazendo dança de TikTok. Cara, a gente falou isso, acho que em um podcast também, em um episódio, mas isso foi em uma conversa, em uma reunião de setor de juventude também, definindo algumas coisas, falando sobre estrutura de retiro, se eu não me engano. E uma das meninas falaram assim que, porque tem muito amigo meu que não quer fazer retiro ou porque não vai nas coisas do setor de juventude, porque demora demais. Porque ele não consegue sentar e ouvir uma pregação de 1 hora e meia. Porque hoje todas essas ferramentas... Você pode pausar. Você pode pausar, você pode acelerar. acelerar. O TikTok... Eu tinha TikTok há 3 anos atrás, eu acho. 3 ou 4 anos eu desinstalei, por vários motivos. Não tinha quando eu usava nessa época. E agora no Instagram tem, se eu não me engano. Como acelerar o vídeo. Acelerar o vídeo 2 vezes. Se você No segurar do WhatsApp lado. também. Vídeo que você recebe no WhatsApp, você já pode acelerar no vezes 2. Então é uma juventude, assim, isso reflete não só na juventude, na vida adulta também, né? Porque nós também aqui temos que essa na juventude ferramenta. pega a formação cognitiva, né? Essa fase Exato. dos 6 em diante, Exato. 8 anos, a juventude que está vindo que não consegue sentar aqui e conversar. E que quer ter o controle de tudo, quer ter o mundo na palma da mão. E acha que tudo vai ser fácil. E aí quando bate de cara. Dificuldade. E quando bate de cara com um futuro, sei lá, patrão, e o patrão fala um pouco mais duro, chora, quer ir embora, porque cresceu assim, né, entendeu? Então, o cara cresceu dentro de um celular, onde ele pode pausar, onde ele é o dono da vida dele, e aí, a hora que ele bate de frente com uma realidade de uma carteira de trabalho, de precisar viver sobre isso, e aí ele encontra alguém mais grosso, aí acabou pra ele. Tem uma menina no Instagram, acho que chama Jo Pires, se eu não me engano. Os vídeos dela é postar comentários de outras pessoas sobre atitudes do pessoal da geração Z nos empregos, né? Aí ela conta diversos casos, tipo, encontrei o meu funcionário deitado, ele entrou às 7 horas da manhã, às 9 ele deitou debaixo de uma árvore porque ele disse que ele estava cansado e precisava relaxar a mente dele. Exato. Esse é o mundo, né? Essa é a nova geração que tá vindo. Voltar. Olha esse Miguel, cara. O pastor Mirim. O pastor. Eu vi que você... Cara. Eu tive que rir daqui. Então, assim, existe um fanatismo absurdo também vindo junto com isso. Sabe? Então, é um perigo. É um perigo muito grande. A internet é uma ferramenta maravilhosa, mas que se não levada por um bom lado, um bom caminho, as coisas elas simplesmente vão desandar. Totalmente. Ela vira uma arma mesmo. Vira. Uma arma. E esse é o desafio que vocês já estão enfrentando, eu me vejo no futuro enfrentando isso na criação dos filhos. Como que eu vou criar meu filho? Eu me preocupo mais ainda porque quando chegar a minha vez, o mundo já vai talvez estar mais evoluído. Talvez um pouquinho pior. Nessa questão mundana. A gente, quando foi matricular a Marina na escola, a gente perguntou se a escola colocava desenho para eles assistirem essas coisas. Quando ela falou que não, eu falei, então vamos colocar aqui mesmo. Porque não, para nós não faz sentido. Né? Da gente já saiu de aniversário, por exemplo, começou a tocar funk e fomos embora. Entendeu? De pessoas que a gente conhece. Então a gente simplesmente precisa saber o nosso lugar no mundo, enquanto cristão, católico e aquilo que a gente escolheu viver. E é isso. Essa frase é muito forte pra mim porque a minha conversão, assim, de fato, foi numa catequese de adultos que eu fiz crisma posterior, né? Fiz com 18 anos. E até de um grande amigo nosso, Matheus Segato, né? Foi o primeiro grande amigo meu também. Matheus Segato, você conhece ele? Enfim, Conheço. Matheus. Amigo de pesca. Olha aí, ó. Do Brilhantão. Foi nosso primeiro entrevistado e ele deu essa formação pra mim, né? Pra mim, assim, né? Pra turma da catequese de adultos. E o tema era: qual a missão do católico no mundo?
Então, e lá ele destrinchou, assim, e foi onde eu tive vários estalos, assim, na vida que eu falei, não, eu tô vivendo uma coisa que não é o que eu devo viver. Eu tô indo pra um rumo achando que eu tava certo. E ali começou, de fato, minha caminhada, assim. Entendi. Muito Bonito. importante. Bonito. E como que você vê o reflexo daí quando a gente traz para a família, né, dessa geração Z, né, que qualquer coisa é um motivo para desespero, para ansiedade. Cara, não eu vai dar vejo, por certo. exemplo, na minha família lá de Minas, né? O pessoal assusta muito, né? Principalmente com os nossos filhos, né? De eles não terem acesso à televisão e tudo mais. Mas a gente vê pelas crianças hoje em dia. Eu saio às vezes com a minha esposa, deixo as crianças dormindo em casa e alguém fica lá cuidando deles e aí nós vamos sair para jantar. E aí a gente vê um casal, poxa, uma criança que já ganhou um tablet, que já tem até as mãozinhas do tablet do lado, e a menina já sabe mexer, já sabe fazer, já sabe. Cara, isso pra mim é uma morte lenta, sabe? É um momento que você pode ter de troca, mais uma vez, mais uma comunhão ali, e a pessoa não quer assumir a responsabilidade do filho. Acho que esse é o problema E da aí geração. os pais ficam acordados até 2 horas da manhã com a criança na televisão e a culpa é da criança, não é do pai. A criança ela não tem vontade própria ainda. A criança tem 2, tem 3 anos. A vontade da criança ela precisa ser educada. Educada, essa é a verdade. A minha esposa fala muito sobre isso. E aí você vai educar a vontade da criança com a rotina. E aí você fica até 2 horas da manhã com a criança na televisão, e a culpa é da criança? Mas quem é que é o adulto aqui nessa história? Entendeu? Então é isso, eu enxergo dessa forma. Eu acho que falta muita responsabilidade da parte dos pais de se assumirem mesmo, sabe? Acaba que você tem que se reeducar também Exato. para os seus filhos. Totalmente. Eu já vi post de psicólogos, né, falando assim que eles estão aprendendo tudo com a gente. Então, assim, aquela emoção dele não é o que ele é o que ele está sentindo no sentido de que ele não tem nada formado. Então, birra, tem pais que eu vejo assim que não sabe lidar com a birra do filho e condena o filho pela birra dele. Exatamente. Vai lá e espanca o filho porque está fazendo birra. Mas aquela birra ali não é... Existe uma motivação por trás disso. Toda uma motivação por trás disso. E ela precisa ser lida, ela precisa ser decifrada. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está incomodando alguém. Entendeu? Então, a birra, ela tem uma motivação. E aí você precisa entender, cara. A criança, ela é o que eu disse. A vontade da criança, ela precisa ser educada. Então, não tem televisão? Não tem televisão, vai fazer birra. Vamos aqui, vamos conversar. Você só tem televisão em casa? Então, dê um jeito nisso, sabe? Mas o adulto na história é você. No final das contas, o adulto na história, ele é você. Então, você quem precisa colocar rédeas dentro da sua casa. E como que você acha que a gente pode formar? Porque assim, que nem a nossa ideia é tentar transmitir um tijolinho para a juventude, né? Como que os pregadores, os grupos, porque eu vejo assim, podem orientar essa juventude a serem homens e mulheres segundo o coração de Deus, sabe? Eu acho que os líderes precisam muito Porque eu vejo que faltou muito isso, sabe? Na minha formação, e vejo que falta isso na juventude, A sabe? gente se espelha muito nas pessoas que a gente enxerga como líder. Isso num contexto geral. E eu acho que os líderes dos movimentos em si, eles precisam muito serem melhor escolhidos. E isso eu deixo bem claro. E como pessoas de caminhada mesmo, sabe? E esses escolhidos, eles terem algumas tarefas. Vamos supor, um acampamento X, sei lá, o acampamento Kenosis. O líder deles é o Iago. Se você foi escolhido para ser líder, você precisa fazer alguns exercícios, porque as pessoas estão olhando para você como exemplo o tempo inteiro. Uhum. E eu acho que a melhor forma de passar a vida é vivendo a vida que você quer passar. Entendeu? Então, assim, não adianta eu virar aqui e vomitar um monte de palavra bonita agora pra você, que eu acho que fulano... Não, eu acho que a gente precisa viver. Eu acho que a gente precisa viver a verdade daquilo do processo. Como a gente conversou lá atrás, de saber, de colocar em prática
tudo aquilo que a gente precisa ser como cristão. E é só assim, cara. Eu acho que isso vai partir dos líderes. Uma liderança boa, uma liderança com raiz, vai formar discípulos maravilhosos. Mas uma liderança frouxa, os discípulos começam a questionar. E não é legal isso. E não que você não deva ser questionado, mas você precisa mostrar para eles que você está numa constante busca todos os dias. Entendeu? Então, eu acho que é uma liderança mais firme, mais que busque mais, sabe? Uma liderança que tenha essa postura enquanto cristã católica faz toda a diferença. Muito bom. Muito bem, como diria o nosso Frei André. Me fez refletir bastante essa fala, porque hoje eu sou líder, hoje eu sou atual coordenador de um setor, né, do Decolores. Ele é dividido na diocese em 8 cidades, né, cada cidade tem sua dupla de coordenação, né, e aí caminham junto com a coordenação geral da diocese. E eu tenho uma dupla, né, então, e a gente, isso é uma das coisas que eu mais me preocupo, né, hoje lá frequentam umas 30 pessoas bem frequentes, vamos dizer assim, e no geral tem uns 40, 45 que vão no movimento lá em Rio Brilhante. Então essas pessoas estão olhando para mim e me vendo como exemplo. E muitas pessoas vêm e perguntam coisas para mim. O nosso próprio Bibi, né, ele é decolorido, ele é meu discípulo, digamos assim. Então assim, ele é um menino que sempre vem até mim quando ele tem uma dúvida, que algo está acontecendo na vida dele. Então assim, eu às vezes me preocupo, será que eu estou preparado para reagir com isso? Será que eu estou preparado a dar uma resposta para essa pessoa? Sim, porque você foi escolhido líder. Entendeu? Você foi escolhido líder. Alguém te escolheu e alguém te viu pronto para isso. Mas é não parar de buscar. O Bibi, ele vê em você isso. Por isso ele busca em você. Se ele não visse, ele não te buscaria. Dificilmente ele te buscaria se... Me fala o nome de um bar aí de Rio Brilhante. Arapongas. Arapongas? Eu ia falar o bar Arapongas. Então, se você visse o Igor no Arapongas, você não ia buscar ele para pedir conselho. Se uma vez ele te ver no Arapongas, ele nunca mais vai te procurar. É sobre isso, cara. Não que você não possa viver, não que você não possa tomar uma cervejinha. Não é isso. Mas é sobre você, ainda estando naquele lugar, você ser um exemplo. E se ele te ver no Arapongas, ele já vai, ele vai pensar, ele tá fazendo alguma coisa, ele tá tentando evangelizar, sei lá, ele tá fazendo alguma coisa ali. Exato, ele não tá bebendo ali naquele bar. Da tua presença, presença, ela constrange as pessoas para que a última coisa que elas pensem é, não, ele tá lá enchendo a cara de cachaça. Entendeu? Para que as pessoas pensem, não, ele deve estar ali por algum propósito. Alguma coisa tem. E aí a mensagem dele ser, o que você estava fazendo no Arapongas? E não nunca mais te mandar mensagem. Entendeu? Porque questionamentos vão vir. E questionamentos vão acontecer. Falhas também vão acontecer. Mas a busca, ela constrange muito as pessoas. E aí você já é escolhido, você já é o líder. Então é só continuar. E buscar mais, cara. Sempre buscar mais conhecimento, sempre ser muito aberto às pessoas, receptivo. É o que faz a diferença. Bom, identificante. E quais são... Hoje vocês servem em algum movimento, algum grupo? Eu sou ministro extraordinário da Comunhão Eucarística. Legal. Lá na São Carlos, a paróquia aqui. Vocês frequentam São Carlos? Isso, Padre Marcos. E nós frequentamos a Pastoral Familiar. Uhum. Somente. Hoje nós só estamos presentes no movimento da Pastoral Familiar e eu como mestre ali da São Carlos só. O Padre Marcos vai assumir o acampamento agora, né? Exatamente. Pelas notícias que correm na diocese. Não, já soltaram até o comunicado. Na nota, eu vi no Instagram da diocese lá. Eu acho que a gente deve receber um vigário por ali, porque o padre está sozinho na paróquia, né? É só ele. Então acho que deve, por hora ou outra aí, deve chegar um vigário. Assim, é o que dizem, né? Porque como ele está sozinho e tem um acampamento, e o acampamento exige muito. Muito, né? Então acredito que deve vir um vigário logo para nossa paróquia aí. Bacana. E vocês frequentavam a Bom Jesus antes? Como que foi como que o Padre Everton virou seu compadre? Conta essa história pra nós. Nós frequentamos um tempo a Bom Jesus, sim. E aí... Cara, eu nem lembro como eu conheci o Padre Everton, faz um tempo já. Mas nós frequentamos bastante tempo a Bom Jesus.
E aí, foi por conta do Getsemane, né? A gente levou o Getsemane da catedral, ele foi para Bom Jesus. E aí, ali a gente estreitou muitos laços, eu e o padre Everton, viramos muito amigos, e aí foi quando nós convidamos ele para poder ser padrinho da Marina. Ela foi batizada no sábado de Aleluia. Ai, que legal. Pelas mãos dele. Que legal, cara. Então, foi bem bacana. Aí nós frequentamos ali na Bom Jesus. E aí, nesse tempo foi quando eu fui despejado. Nós fomos despejados. E aí nós fomos para a casa dos meus pais, que era ali do lado da São Carlos. E ali nós estamos até hoje. Nunca mais saímos, não. Que bacana. A gente mora bem longe da São Carlos hoje. Mas a gente vai lá todo domingo e durante a semana também nas programações, por exemplo, quando eu tenho que servir como mestre e tudo mais, eu tô lá. 100% disponível. Show de bola. E é isso. Você, na sua caminhada, eu acredito que sim, mas sempre teve essa vida paroquiana, esse entendimento de que eu estou na igreja e eu devo servir minha paróquia? Eu devo estar inserido na igreja e na comunidade? Cara, não, eu fui ter isso depois do acampamento, que eles ensinam muito isso lá, sobre essa questão de comunidade, sabe? De servir a paróquia, de servir a igreja. Eu não tinha muito isso, não. Pra mim era uma coisa mais, tô ali. Foi no grupo? Tal. Mas não tinha esse negócio de servir na paróquia, participar de pastoral, me prontificar para as coisas. Ali, hoje eu ajudo nos eventos, quando precisa, fico em caixa, enfim. Hoje a gente tem essa participação na paróquia, mas não tive. Por mais que meus pais cresceram em movimentos pastorais de acolhida, de ECC e tudo mais, mas isso não foi muito passado para mim, não. E aí eu recebi muito isso depois do acampamento. E aí agora quando a gente decidiu por fincar mesmo os pés na São Carlos e não sair mais. Porque com a Colo de Deus, na época, a gente estava na São João Batista. Eu tinha saído da Bom Jesus, aí fui para São João Batista. Aí depois, não, vamos lá para Sagrado. Aí a gente ia ficar pingando de missa em missa todo domingo. Domingo, então essa missa esse domingo a gente vai onde? Na catedral. Não, domingo vamos lá. Não, acabou. Hoje a gente é da São Carlos, a gente frequenta São Carlos, somos paroquianos da São Carlos. E ali a gente tá e ali a gente fica. Hoje a gente entende essa pertença mesmo, entendeu? Eu enxergo essa dificuldade também no grupo de jovens. Não sei se na sua época você via isso. De mostrar para essa galera que é importante ser paroquiano. É importante você ajudar a sua comunidade. Na minha época não tinha muito isso não, sabe? Não tinha muito esse... tinha, por exemplo, e o grupo de jovens vai ficar responsável por tal coisa. Aí vai evento, naquele negócio específico. Mas não tinha esse negócio de sempre estar ali presente não, sabe? E aí foi começando até agora, que o padre, principalmente com o padre Rubens, né, que depois que ele assumiu o acampamento, que ele trouxe essa ideia de que o acampamento ele não está roubando ninguém das paróquias, ele está trazendo essas pessoas e essas pessoas vão voltar para as paróquias melhores paroquianos, entendeu? Porque o padre Rubens trouxe muito disso. Tanto que, por exemplo, o sopro de vida ele era uma extensão do juvenil. O padre Rubens tirou isso, porque senão pegava os jovens tudo que era de outra paróquia. Servia lá. E aí o sopro de vida era na Padre Pio. Então você já roubava esses jovens das outras paróquias e ficava tudo na Padre Rubens já tirou isso, entendeu? Então, o que não é uma crítica. Para mim, eu gostei muito, foi uma atitude bem legal da parte dele, porque mostra que você precisa ter pertença à sua paróquia, né? Você é da Nossa Senhora Aparecida, se você é da São Carlos, então vai lá, faz o acampamento, mas você volta para sua paróquia, vai ajudar na sua paróquia, vai fazer o trabalho de paroquiano, nas suas pastorais, enfim. E agora sim, eu acho que isso tem dado bons frutos. Bacana. Muito bom. Acho que da minha parte, né, era isso que eu tinha para hoje. Essas perguntas maravilhosas e foi muito bom esse momento, né, essa troca, essa partilha. Né, foi muito aprendizado, né, como a gente falou no começo, né, que cada episódio a gente aprende mais com o convidado que está aqui, do que é mais pelo nosso aprendizado do que simplesmente gravar um vídeo e transmitir algo para outras pessoas, né? Então, novamente agradecer você pela receptividade, tinha até um bolinho pra gente ali, pela acolhida. Né, já fica o convite aqui para outros episódios, a gente trabalhar outros temas, acho que tem muito a se explorar. E
Até a propaganda da Céu na Terra. Propaganda. Faz a propaganda da Céu na Terra. Antes da gente finalizar, é claro, né? Fazer a propaganda do nosso outro colaborador aí do nosso podcast, né? Outro parceiro que acredita nesse projeto, né? E que iniciou há pouco tempo, faz uns 2 meses, 3? Uns 2 meses. Uns 2 meses. Que se iniciou essa parceria, né? Com nossos amigos Leonardo e a Mariana, da loja Céu na Terra. Inclusive, saiu já o episódio deles, né? Tá no ar, episódio do Léo e da Mariana. Te convido a assistir também, um episódio excelentíssimo, ao qual eles contam a história de vida deles, de conversão, a caminhada deles como casal, a história, né, também do filho deles, o Tomás, o pequeno Tomás, né, o pessoal de Rio Brilhante talvez conheça mais a história, enfim. Mas falando sobre a loja Céu na Terra, eles são católicos, eles têm essa loja católica com artigos católicos, né, eles vendem lá terços, camisetas, vários artigos, eles têm conteúdos próprios, eles vendem um guia de adoração que é próprio deles, eles mesmos fizeram, e eu ainda não fiz, eu pretendo fazer em uma adoração eucarística, mas segundo o Léo, se você seguir o passo a passo da adoração que eles propõem, né, com várias orações, algo de muita intimidade, dá 1 hora de adoração completa. Então é um artigo muito bom, caso você tenha interesse, te convido a visitar a loja deles, sejacelnaterra.com, e o Instagram deles também, Seja Céu na Terra. Então, fica o convite a você. E também tem um benefício. Para os nossos ouvintes e quem acompanha o nosso podcast, pode usar o cupom TIJOLO10 para ter 10% de desconto também na loja Seja Céu na Terra. Vai estar tudo escrito aí embaixo. Eu sempre esqueço, né? Se inscreve no canal, aperta o like, né? Se você gostou do conteúdo, compartilha, né? Para que esse projeto de evangelização possa alcançar mais pessoas. E para finalizar, a pergunta que a gente sempre faz, né, para os nossos convidados é: o que você diria para o seu eu mais jovem, se você pudesse voltar no tempo lá e passar uma mensagem para o Paraíba, lá naquela época de escola, o que você diria para aquele menino? E qual mensagem você deixa para toda a juventude que nos assiste? Vou fazer os dois num só. Pode ser. Em tudo dai graças. Tudo. Tudo. Aprendi na minha vida que tudo eu preciso dar graça. Não reclama, só dá graça. Cheguei em momentos da minha vida que a gente não tinha dinheiro para comprar uma fralda. Eu lembro de eu pegando a minha esposa, eu olhei para ela e falei assim: graças a Deus. Em tudo dai graças. Porque qualquer murmúrio pode dificultar ainda mais a tua situação. Dá graças a Deus porque Ele sabe o que Ele é bom. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E se a gente está passando por isso, é por vontade dEle. Algumas das vezes erro nosso, mas não deixa de ser vontade dEle também. Então, Filipenses vai dizer: em tudo dai graças. Então, que a gente possa sempre dar graça por tudo da nossa vida. Amém. Amém? Eu também tenho só a agradecer, Paraíba, por ter recepcionado a gente aqui, né, no seu escritório, né, aqui em Dourados. Esse episódio era para na verdade, era para ter acontecido hoje, mas vem sendo marcado, né, já há algum Vem sendo tempinho. preparado por Deus, né? Então Deus preparou para que fosse hoje, e a conversa foi assim extremamente edificante para mim, principalmente. Tive vários aqui, de novo, né, viradas de chave, assim como um dia, né, como eu comentei do Matheus Segato, hoje novamente. Vou sair daqui com muito desejo de mudança e muito acréscimo para minha vida, Que bom. espiritual principalmente. Que bom. Então que te bom. agradeço. E como o Iago disse, né, fica o convite aí do Tijolo Podcast para que a gente possa conversar aí sobre assuntos específicos, né? A gente ainda não fez nenhum episódio. Fizemos um, né, falando sobre Quaresma, Foi. né, com o nosso vigário lá, o Frei André, né? E tá aí a oportunidade, né, pra gente falar sobre Vamos sim, diversos com temas. certeza. E que Deus continue abençoando vocês, esse projeto maravilhoso. E eu tenho certeza que vai frutificar muito, muito mais. E daqui a Amém. uns dias vocês vão estar com a muralha de tanto tijolinho. Amém. Amém. Amém? Amém. É isso, gente. Obrigado. Um abraço a todos Tchau, e até tchau. mais.
Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui, né? Gostou, né? Episódio maravilhoso desse, não tem como não gostar. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência, e se você quer nos ajudar, quer contribuir para essa obra de evangelização, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, postando cortes, postando stories. Tijolo Podcast é o nosso @. No YouTube aqui onde você nos assiste. Segue a gente, ative o sininho aí para quando sair um episódio novo você possa estar recebendo a notificação. E agora também a gente está no TikTok. Então lá a gente também posta os nossos cortes. Então segue a gente lá, Tijolo Podcast. valeu! Tamo junto.